estar aqui com vocês, uma alegria imensa, alegria de perceber, e obviamente na minha cabeça, qualquer pessoa que está assistindo uma live dessa, que sintoniza com um grupo desse, são pessoas que eu categorizo no pilotão dos espíritos despertos, né? Porque eu sempre tenho dito assim, tem os despertos, os que dormem e os espertos. E o que a gente quer é aumentar o número dos despertos para que a gente possa ajudar os que dormem a acordar cada vez mais, né? E diminuir a força dos espertos até que eles também acordem, porque nós não temos essa visão de nós contra eles, somos todos viajores de uma jornada evolutiva, cada um no seu lugar, no seu papel, sem julgamentos nenhum, mas um convite a evoluir, a crescer. Mas o que a gente percebe hoje nesse evento? É um evento, a gente sempre tem historicamente eventos que são pontos de inflexão, né? Ponto de inflexão histórico, ponto de inflexão econômico, filosófico, tecnológico. E havia uma pergunta que era: qual será o evento que definirá o início do século XXI? Porque o século XX não começou em 1909, em 1900, começou com a Primeira Guerra e a gripe espanhola, que gerou um conjunto de eventos que redefiniu o tempo histórico e os usos e costumes das pessoas para começar uma nova forma de viver, uma nova trajetória na caminhada do mundo. Mas uma coisa que já tinha se processando aqui, claro, daria para falar tantas outras coisas sobre isso, mas uma coisa que já vinha se processando era que parte significativamente da humanidade estava começando a sair de uma visão dicotômica do próprio eu, né? De uma unilateralidade do ego, em que você só enxergava aqueles aspectos positivos e que a rede social potencializou com as fotos editadas, com as imagens planejadas, com os textos editados, e finalmente começou a abraçar um aspecto de si que Daniele, na sua genialidade, capturou de forma muito magistral e lançou um livro chamado Abraço à Sombra, que é justamente uma condição sem a qual o processo de desenvolvimento e autoconhecimento não ocorre. Porque, basicamente, o que é que acontece com o espírito ainda em processo de infantilismo emocional? Ele tem dois movimentos clássicos que Freud, no fundamento da psicanálise, dizia que os mecanismos de defesa mais infantis são deslocamento e negação. Negação é quando eu nego o que está em mim, e deslocamento é quando, além de negar o que está em mim, eu digo que está em Gilberto, não está em Roçando. É Gilberto que é o problema. Então, quando a gente passa por um processo real de autoconhecimento, e isso requer uma coragem para mergulhar dentro de si mesmo, isso a gente sabe que há que se ter uma coragem, ou vai comer de tudo mesmo, como eu costumo dizer, vai comer de tudo mesmo, porque a vida tem hora que não convida, ela intima, que é o que está acontecendo agora. Nesse movimento, a gente encontra esse lugar que o moralismo, mal interpretado das religiões, colocou como lugar do pecado, da deficiência, da imoralidade, e tem que olhar com acolhimento, que é o que a Dani propõe no livro dela, mas o que Dani faz uma trajetória no livro dela, que eu acho que é por isso que eu sintonizo tanto com ela, assim, porque ela faz primeiro nela, ela faz um movimento interno, ela não escreve sobre uma teoria, ela escreve sobre uma descoberta pessoal. E é esse o poder desse momento que a gente está aqui agora. É um poder das pessoas que manifestam sua própria experiência, não estão apenas contando algo que nunca vivenciaram. Porque uma das coisas que acontece no mundo atual, inclusive a própria rede social, que por um lado é um lugar em que você pode simular muito, mas também é um lugar da profunda transparência, porque é um mundo de compliance muito grande, ou seja, as coisas vão ser reveladas, que quem é fake termina se mostrando, porque, como diz Caetano Veloso, não leve o personagem para casa, não leve o personagem para a cama, porque não dá para ficar, é insustentável ficar com um ego mostrando só um lado que você acha legal e aquela falta da complementariedade lhe mantendo num processo de desequilíbrio. A minha sensação, né, por experiência pessoal que eu estou vivendo aqui agora, porque é muito que eu e Daniel a gente costuma fazer muito na vida da gente, a gente tenta ler na gente o que a gente está sentindo para traduzir para os outros, né? Se não é apenas ler livre e vomitar, ler livre e vomitar. A gente tem que ruminar, viver, experimentar e dar nossa interpretação. Por mais, digamos assim, que não seja uma interpretação a nível de Sócrates, mas a nível de Rossano, de Dante, de Gilberto, é como cada um de nós vivencia aquela experiência, aprende com aquele processo. A minha sensação, então, diante disso, é que sim, esse é um fato historicamente redefinidor do século XXI. É como se esgotasse o modelo do século XX e tem que se começar um novo século que a gente tem, e aí está muito claro para a gente, muito mais perguntas do que respostas.
e parte dessas respostas não estão mais fora, porque sempre estiveram dentro, mas a gente ficou numa exteriorização profunda. Vivíamos num mundo exteriorizado, sempre a próxima balada, a próxima série, o próximo episódio, maratonar, sempre sair, sempre externo. E aí a vida fez o seguinte, vamos tudo para o cantinho do pensamento. Mandou todo mundo para o cantinho do pensamento. Claro, de forma romântica, algumas pessoas no início fizeram, estamos todos no mesmo barco. Até que alguém, opa, tem gente que está numa canoa furada e tem quem esteja no iate. Então não é o mesmo barco, não. Vamos combinar. Realmente não é o mesmo barco. Mas estamos numa mesma tempestade. Opa, peraí, se você está numa canoa furada, a tempestade cai de um jeito diferente de quem está no iate. Então, nem no mesmo barco, nem na mesma tempestade, mas uma mesma experiência vivida de forma muito idiosincrática, muito particular, que é um convite interior. Embora seja um evento coletivo, o convite é interno. Como cada um está em casa registrando, e você até diz assim, poxa, de fato, tem pessoas que têm recursos espirituais e emocionais que estão muito perturbados. O que não depõe contra a pessoa, porque assim, quem de nós aqui não já entrou em desequilíbrio, apesar de já ter muitas percepções, né? E é justamente acolher essa vulnerabilidade da alma da gente. E esse acolhimento da vulnerabilidade, num evento como esse, nos dá conta da necessidade do outro. Porque a gente estava muito egocêntrico, muito narcisista. E a vulnerabilidade nos coloca no lugar de eu preciso do outro. Quantas vezes eu ligo para Dan, me ajuda aí, que eu tô, né? Aí às vezes ela liga para mim, a gente, né, a gente meio que se terapeutiza nessa irmandade que a gente tem, né, nessa sintonia de visão de mundo. Às vezes a gente liga, né, nem para falar do problema do outro, é assim, como é que tu tá vendo tudo isso aí? É uma forma da gente aprender, conversar, ou seja, é porque eu não tenho todas as respostas, porque eu não sei tudo. E talvez exatamente esse eu só sei que nada sei de Sócrates aponte para uma necessidade de olhar a vulnerabilidade como o lugar que nos coloca na humildade. Mas, ao mesmo tempo, esse evento pode criar em nós uma sensação romântica de que estamos entrando num portal para Hogwarts, um mundo novo vai se abrir, e a gente vai terminar cantando Imagine, de John Lennon de mão dadas no mundo, que é o desejo de quem faz um evento como esse, seria esse, mas a gente sabe que não é assim que se concretiza, todo mundo junto, né, tal. Mas a gente, quando a gente está lá pensando que realmente uma grande transformação está acontecendo, um jovem vai tentar entregar uma comida num condomínio fechado e alguém diz que ele é invejoso, que ele tem inveja da cor da pele e que ele tem inveja do lugar onde a pessoa mora, e a gente percebe que tem gente que não acordou mesmo diante de um evento de tanta dor. Porque a resposta é individual. O autoconhecimento em tempos desafiadores é de cada um. Por isso que tem famílias que estão experimentando uma sensação de que alegria estar passando por isso com vocês, né? Se eu tinha que ficar nessa nave aqui preso, né? Que seja com vocês. Que alegria. Tem família que está assim, Dani está assim, aprimorando tudo em casa, eu aqui com o Janine, a gente tava, Dani sabe como eu via viajando para caramba, tem sido para mim maravilhoso essa experiência nesse sentido, em todos os outros, mesmo que eu considere a dor que muita gente está vivendo, e já perdi amigos e parentes nesse processo, morte física, claro, mas ao mesmo tempo tem pessoas que estão olhando e pensando, poxa, tem que dar uma melhorada, e tem pessoas que estão em desespero, né? Eu lembro que eu recebi um desses memes de... Nesse mundo atual, a gente pode usar até os memes do WhatsApp para ler a transformação planetária, né, mano? Porque recebi um meme que era assim, amiga, eu não aguento mais. Tem que abrir o shopping. Eu preciso sair de casa, eu não suporto mais ficar aqui. Aí a amiga botou assim: que é isso, minha amiga? Aproveita esse momento para você se descobrir, para você se encontrar com você mesmo. Ela, esse é o problema. Eu me encontrei e eu me odiei. Eu quero sair. Então, é claro, no mesmo tempo tem gente que está assim, ai, que legal. Tem gente, que horror que eu estou encontrando aqui. E a sensação é, eu tava vendo uma matéria sobre o boom do mercado imobiliário. Aumentou as vendas das coisas, aumentou a venda de produtos para construção, de decoração, porque as pessoas estão em casa e estão olhando assim, e fazendo assim, pô, bem que dava para um papel de parede aí ia ficar legal, né? Aí tem um tapete aqui na sala para ficar vendo Netflix a noite toda. Acho que eu vou comprar. Pô, aqui tá precisando de um jarro, tá muito vazio esse ambiente. Só que as pessoas estão fazendo essa mesma localização dentro de si. Do mesmo jeito que elas estão localizando uma rachadura na casa, um papel de parede que falta, ou às vezes também o excesso, né? Elas também estão percebendo isso nelas, estão percebendo nas relações. E é engraçado porque, curiosamente, no início da pandemia aumentou os divórcios, mas agora estão diminuindo mais do que o ano passado, quando estava tudo normal. Porque as pessoas também estão aproveitando. Tá vendo? Alguém controla aí, por favor. O autoencontro dos cachorros, porque eles também têm crise emocional. Muita família está assim. Mas o que a gente percebe nesse movimento que a gente está tendo aqui agora é
de o locus interno que estava desbussolado, desencontrado, está sendo que ser encontrado com dor, com angústia, com desespero para alguns, com alegria e contentamento com outros, para correção de roteiro para alguns. Alguns estão percebendo que, quando você diz assim, mas pessoas que tinham recursos emocionais e espirituais estão muito desesperadas, aí você percebe também, não julgando ninguém, mas em alguns dos casos era um recurso espiritual teórico, mas ainda não era vivenciado. Porque quando a gente tem uma experiência realmente mais concreta, a gente entende que faz parte da vida passar por esses desequilíbrios, né? Que a gente sabe que isso acontece e que a gente tem que suportar. Então, o que acontece com uma pessoa que tem uma visão mais infantil? Ela faz aquela oração de manhã assim, tipo, olha, que hoje não tenha problema nenhum, que eu chegue em paz, que não tem engarrafamento, né? Que aquela pessoa chata do trabalho, se possível, falte, que aconteça alguma coisa com ela, que a gente possa ter um dia maravilhoso e produtivo, né? Seria como um pescador que olhasse para o mar e dissesse, oh, Pai do céu, que o mar esteja calmo, que os peixes sejam fartos, que eu não tenha que nem adentrar muito no mar para encontrar tudo que eu preciso para voltar para casa. A gente estava querendo violentar todo mundo para ser confortável para a gente, né? A pessoa, quando ela amadurece, ela olha para si mesma o mar e diz, pai, que seja o mar que tiver, mas me dá condição de navegar. Não importa o quanto eu tenho que entrar para encontrar o peixe, não necessariamente que tenha todos os que eu preciso, mas que eu consiga fazer o meu melhor e voltar para casa em paz. Ou seja, eu não estou pedindo para que o mundo pare, que a natureza se ordene para que o meu ego navegue tranquilamente em mares calmos, mas que eu seja resiliente, que eu seja flexível, que eu seja adaptável. E é claro que esse mergulho que a gente está fazendo, e eu acho que Dani deve estar agora se perguntando, por isso que eles estavam me provocando para trabalhar as sombras. Porque, de certa forma, Dani, era como se eu estivesse ajudando muitas pessoas que tiveram o prazer de já ver teu trabalho antes do livro, né? Nos textos, nas falas, nos vídeos. Você já estava ajudando muitas pessoas a se reconhecer num processo de autoconhecimento importante para esse momento agora. As pessoas que se permitiram, mesmo antes, mergulhar dentro de si, fazer essa experiência que no livro que eu lancei agora recentemente, o relançamento do Deserto, né? Que já estavam vivendo essa experiência, elas estão vivendo essa experiência agora sem tanto desespero, né? Eu lembro que eu liguei para uma amiga minha, aliás, uma amiga minha ligou para mim assim, Rossandro, eu tô ligando para você porque você sabe, minha mãe é depressiva e eu muito preocupada, liguei para ela e fiquei assim chocada com o que ela me falou. Eu sei o que ela falou para você. Ela fez, o que você acha que ela falou? Ela deve ter dito assim para você, minha filha, você está ligando para mim preocupada por causa do isolamento social, né? Ela disse, mamãe. Aí ela disse mais ou menos falou assim para você, eu sou PhD em isolamento social, meu filho. Eu que estou preocupada com você, porque eu já vivo isso há muito tempo. Então tem gente que já vive isso e realmente está preocupada com quem vive eufórico lá fora, nesse movimento de exteriorização e de desequilíbrio, porque a gente estava sempre muito mais para fora do que para dentro. E isso gera um desequilíbrio cósmico, global, social, familiar. A gente estava, por exemplo, a gente está aprendendo a usar as tecnologias que nos afastavam, os mesmos celulares que viviam nos isolando dentro de casa, cada um no seu quadrado, né? Está nos aproximando virtualmente agora. Ao mesmo tempo, olhar para essa pandemia com a maturidade de quem olha com gratidão para as experiências da vida e percebe, primeiro, ela vai ser muito menos mortífera que foi a gripe espanhola. Nós nunca tivemos tantos recursos para viver uma experiência como essa. E que bom que é agora, e não na época do lockdown na terninha, porque a gente não ia ter como fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Não ia ter como ter trabalho remoto, não ia ter como fazer uma chamada de vídeo para se emocionar com as pessoas, porque no início da pandemia eu fiz de velório de amigo que morreu com 43 anos, e a gente pegou o violão, se juntou, tocou música, mostrou as fotos da juventude que a gente teve com ele, a aniversários em que a gente para todo mundo fazer assim, fazer aquele print do Zoom para todo mundo fazer assim, né? De marcar com amigos para conversar e jantar à noite e fazer de conta que estão um do lado do outro, né? Então a gente está vendo professores sendo revalorizados porque os pais começaram a perceber que eles não eram babás que cuidavam de filhos tão somente, mas eram realmente pessoas que passavam conteúdos e emoções. Professores que estão tendo contato com a intimidade dos alunos muito mais agora do que quando viviam na sala de aula face a face, porque as câmeras abrem para mostrar uma casa, uma realidade, uma família que a gente não tinha acesso, porque todo mundo ia para um lugar e agora todo mundo invade o lugar do outro, com permissão ou sem, com câmera fechada ou sem, há um eco daquele lar que chega até o educador. A sociedade que está percebendo que a tecnologia não é a resposta para o conhecimento, ela não é nada para ser recusado, muito pelo contrário, temos que agradecer o desenvolvimento da tecnologia.
mas nada substitui um abraço, como você disse no início, Gilberto, né? Essa sinergia de chegar lá na reunião pessoal e tocar, e você sabe que quando a gente se reúne nesses eventos, quando termina, às vezes é capaz de a gente passar mais tempo depois, quando fecha, na calçada conversando, se despedindo, é muito comum quando a gente gosta e das pessoas que estão lá e do que a gente conversou. Então, o antes e o depois, né, às vezes é mais gostoso do que o durante, né, porque há realmente uma conexão de alma, aquela vontade de vamos ficar aqui, né, e a gente perceber que é como se a gente tivesse criado aquela segunda família por escolha para fortalecer as nossas convicções, para suportar as experiências que a gente tem em todos os lugares, isso reforça o nosso sentimento. Por isso que sim, é um lugar comum, mas não tem como negar que crise é uma oportunidade muito importante na vida das pessoas. A crise, ela provoca, ela mexe para que a gente se redefina, para que a gente se ressignifique como pessoa, como família, como instituições, como sociedade. E a gente precisava de um chacoalhar, né? Aliás, vez por outra, a natureza dá conta disso. O objetivo desses chacoalhares da sociedade humana é uma espécie de nivelamento, né? Para que as pessoas possam um pouco diminuir as muitas distâncias, porque se explicita tanto as coisas que a gente não pode mais ficar ignorando a injustiça social, né? As diferenças estão gritantes. E o grande projeto final, que é um projeto de amor, ele não acontece antes sem justiça, sem transformação, sem compaixão pelo outro. Então, no autoconhecimento, o mergulho que faço dentro de mim, para além de me conhecer tão somente e viver uma experiência de desenvolvimento psíquico e espiritual, é um lugar da responsabilidade sobre todos os outros que ainda não conseguiram esse lugar, esse encontro. É por isso que as pessoas fazem isso, elas escrevem um livro, elas fazem um texto, elas falam, elas fazem live, como a gente está vendo aqui agora. É uma espécie de, assim, é como se a gente tivesse, eu disse isso hoje de manhã, né? Uma pessoa perguntou, você compõe, você escreve livros, e aí colocou um texto de um autor brasileiro que diz, a gente faz isso no momento de dor. A minha sensação é que quando eu faço uma música, ou eu faço um livro, ou faço uma palestra que foi extraída de um momento de dor, é como se eu dissesse para mim que seria egoísmo chorar sozinho, porque eu não compartilharia o aprendizado. Então, de certa forma, os livros é o nosso choro compartilhado para os outros, para que talvez eles nem precisem chorar o que a gente chorou para aprender. Talvez aprenda, a nossa esperança, né, que aprenda ao ler, que aprenda a ouvir, aqui agora, que pessoas possam aprender e não precisam necessariamente passar por todas as cenas. Tudo que a gente produz para fora da nossa dor, que a gente entrega para o mundo, é socialização da nossa lágrima e com ela a vontade de que isso também traga um aprendizado. Rossandro, nesse sentido, esse seu novo livro, que tem o tema do deserto, ele encaixa no momento perfeito com essa proposta do que você acaba de dizer, essa catarse que você proporciona, de alguma maneira, para as pessoas, ao interagirem com aquelas realidades ali do conteúdo, né, poderem perceber melhor dentro de si mesmo suas fragilidades, suas dificuldades, reconhecer, abraçar essas fragilidades e tentar potencializar, né, aquilo que tem de bom, de positivo em cada situação, junto com os seus ciclos de amizade, de família, e poder realizar. Fala um pouquinho desse seu livro, um pouquinho mais para a gente. Qual que é assim, o grande ponto que você leva o leitor ali ao final a refletir, por favor? Refletir sobre que o deserto é inevitável, todos passamos por essas cenas, seja individualmente ou agora coletivamente, que não tem atalhos, que não tem bypass, não tem pulo do gato, a gente tem que passar por ele, que a gente não olha para ele com reclamação, mas com gratidão, porque ao final do deserto a gente sai com algo que é mais que resiliência, porque hoje até se redefine o conceito de resiliência, não como apenas voltar para o lugar que a gente estava depois da dor, mas voltar melhor, ou seja, é muito mais do que isso, é se transformar. É um percurso que nos convida a calar todo o barulho exterior de um mundo de aparências, de um mundo que é dito por grandes religiões como um mundo ilusório, que é o mundo da matéria, ou o mito da caverna de Platão, ou seja, a ideia de que toda essa coisa que chama atenção, ela, às verdade, também é bonita, também é muito legal, também é muito gostoso estar aqui, a experiência é fantástica, mas às vezes ela distrai muito, e às vezes, por nós não optarmos por um encontro pessoal com a nossa interioridade, para fazer um movimento de ir e de vir, como a vida coração pulsa, universo pulsa, o mar vai e vem, o dia, a noite, a gente fica num único movimento, descompensa, então o deserto nos joga num locus de voltar para o movimento interior, cessando todo esse barulho externo e até esse encantamento que também tem no mundo que a gente está, que é muito bonito, as experiências estão muito lindas, as coisas que a gente vê aqui, e a gente
silenciar esse mundo para que finalmente a gente fale, né? Por isso o deserto é o lugar mais silencioso e barulhento do planeta, porque você deixa de escutar todos para se escutar muito, né? E se escuta a um ponto tal que finalmente lá você encontra aquele que você é imagem e semelhança e que você se afastou, né? Por um carpe-diem exagerado, por um senso de prazer total imensamente, até porque se tem alguém que topa com você ir para o deserto, é Deus. Eu até digo no livro que nem Deus entra no deserto com você, porque ele já está lá te esperando. Então, ninguém vai com você, é um caminhar só, mas Deus te espera lá para dizer assim, estava com saudade de você. E eu precisava que você ficasse aqui sem teus títulos que não servem para nada, aqui um PhD em Harvard no deserto não serve para nada, falar 30 idiomas não serve para nada, ser amigo de pessoas influentes não serve para nada, ter grana não serve para nada, porque aqui você está exatamente como eu gosto de ver, como um filho, e que olha para o deserto e vê essa imensidão e sente tão pequeno como um grão de areia, mas ao mesmo tempo, como eu te amo de forma muito particular, exclusiva, você se sente na experiência comigo tão grande, tão grande, tão grande, tão suficiente. É do desprovimento à completude ao mesmo tempo. É o desprovimento do humano, que é muito frágil, da aposta no humano, que é muito frágil, para o encontro com Deus, que é o potente, que é o onisciente, que é o tudo que nos preenche de fato. Então, o deserto tem essa capacidade de nos fazer reconectar com Deus, né? Entender que é ali em que a gente, de fato, deve depositar nossas esperanças, não que a gente não busque, né, crescer, desenvolver, mas tudo isso é transitório, é instável, é ambíguo, é complexo, e Deus é sereno, é perene, né, é permanente, como diriam os profetas, é fiel, ou seja, permanece, é perene. E no mundo que é totalmente, como diz Zygmunt Bauman, líquido, nada como encontrar papai, que é totalmente sólido, para dar uma sensação de que tem um ponto de apoio nesse negócio, que o negócio está meio complicado, eu tenho que ter um ponto de apoio. Que lindo, muito lindo. Eu queria ouvir um comentário ou alguma pergunta da Dani sobre a sua fala até aqui, por favor, Dani. Então, Rossandro, eu queria te perguntar como que você tem percebido essa travessia no deserto de uma forma coletiva, né? Porque a gente sabe também que, ainda usando essa visão aí da travessia, né? A gente percebe movimentos coletivos, né? Pessoas assim atravessando isso junto com a família, junto com determinados grupos, junto com determinados amigos. Existe também alguma dinâmica dentro do deserto, né? Que você percebe assim um ganho coletivo nessa travessia? Percebo, Dani, eu percebo sim, eu acredito, né, que há sempre um movimento de tensão entre gerações, né? Há os que querem caminhar, aos que querem manter as conquistas árduas que foram feitas, e aos os que temem a ponto de querer recuar. E quando a gente olha esse movimento, e aí eu aprendi até muito isso com você, porque você olha com muita compaixão todos os movimentos, você não julga nenhum movimento. E eu era muito de julgar os movimentos, né? Então, assim, a gente olha com amor para todo mundo. Quem quer recuar porque tem um significado, embora a vida não permita, porque a lei progride, então há um progresso que a pessoa não vai dar conta de tentar segurar. Mas se a gente olha para quem quer recuar como inimigo, a gente não convida para continuar. E isso cria um embate do nós contra eles que a gente está vendo hoje, que é, na política, apenas uma sombra de tudo que está, apenas uma pálida demonstração de tudo que está numa coisa muito mais profunda, numa luta interior entre, por exemplo, aquilo que Paulo dizia, o bem que eu quero não faço e o mal que eu não quero mais ainda faço. É como se a velha criatura e a nova tivessem no embate, e a velha e a nova sociedade tivessem no embate. Só que o processo de progresso, ele acontece independente dos embates. E cria-se uma tensão muito grande. E essa tensão cria uma exacerbação de polarização, que é o que a gente vê hoje, né? Que atinge famílias de grupos de WhatsApp e a política, de um modo geral. E essa exacerbação é um movimento exatamente assim. Os que querem recuar porque acham que a segurança está no modo de vida do passado, os que dizem não vamos desestabilizar o que a gente conquistou, e os que acham que temos que avançar. E o que que gera o problema? É o desrespeito de ambos os lados. Os que querem avançar sem reconhecer a grandeza de quem chegou até aqui, de quem construiu o que se construiu, e olha sempre como você é incapaz, você é atrasado, você não presta, não.
é um olhar de gratidão, de reverência para obrigado porque você chegou até aqui, mas vamos continuar. Os que têm medo do avanço e acham que quem quer avançar apenas quer destruir tudo que foi construído. Há um ruído de comunicação muito grande que em algum momento vai cessar, né? Porque, como diz Guilherme Arantes, um tom muito profético na música dele, né? Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar, porque amanhã a luminosidade alheia a qualquer vontade será plena, alheia a quem quer recuar, a quem quer parar, a quem quer ir, simplesmente alheia a todas as vontades humanas, porque o amor de Deus opera, né? E vai ser pleno. Então, em algum momento, a gente vai perceber que esses movimentos todos são justos no seu lugar, mas que, apesar disso, porque se a gente só avançar, a gente desconstrói tudo, né? Se a gente parar, a gente estagna, se a gente recuar, a gente não evolui. Então, há que ter essa atenção sempre. Com o tempo, eu acho que no futuro a gente vai ver com muita naturalidade e com um desejo de equilíbrio que essa tensão ocorra. Que as pessoas, alguns queiram manter, que alguns queiram avançar, porque é assim que a gente vai avançar. Eu aprendi isso contigo, tá, Dani? Isso aí que eu acho bem importante, é a gente encontrar a naturalidade nesse processo entre luz e sombra, não como a sombra como algo a ser iluminado, a ser extirpado, não. É algo que quanto maior a luz, maior a sombra como esse aspecto desconhecido do porvir, né? Como algo que ainda é o porvir, é o novo, ainda vai chegar um desafio novo, ainda vai chegar uma tensão nova entre esses dois grupos, e isso é o natural da vida. Eu acho que essa é a palavra, para mim, que natural. Já vinha antes da pandemia, mas agora chegou com tudo, que é a gente encontrar a naturalidade dos processos, para sofrer menos, né? Para fluir mais. Sim. Sandro, eu tenho uma pergunta para a Dani, que eu quero um comentário seu para a resposta que ela vai dar. O Sandro ainda agora nos trouxe aqui um paralelo, até pelo conteúdo do livro dele, Dani, sobre o deserto, né? E eu comparo naturalmente o isolamento, né? Ou todo esse movimento, todo esse temor, ou todo esse momento da humanidade como esse deserto, como esse lugar onde o barulho ensurdecedor das mentes, né? Estão, de alguma forma, sendo movimentados. Esse barulho ensurdecedor do silêncio, que o recolhimento, que a introspecção, que a mudança nessa agitação externa, como bem colocou o Rossandro, né, tem se processado, ele também está provocando um autoconhecimento, está provocando ali alguns movimentos que algumas pessoas estão a tirar realmente os seus lodos, né, tirar as suas negatividades, e muitas vezes esse processo de purificação, que é extrair, é exteriorizar, é colocar para fora aquilo que precisa ser retirado, aquilo que precisa ser superado, de alguma forma, às vezes, aparenta como negativo. É como um prédio velho num lugar muito valorizado que tem que ser demolido, né? E ali vai construir uma nova edificação, mas aquele barulho da obra desabando, aquela poeira toda, dá uma impressão de negatividade, né? Queria te ouvir, Dani, sobre esses fenômenos em que nós estamos num processo de evolução nesse momento, na sua opinião, mesmo que diante desse aparente desmoronamento, né, as coisas possam estar aparentemente piores, é um processo evolutivo? As pessoas estão diante da oportunidade de olharem para si mesmas e se revelarem melhor em suas essências? Então, Gilberto, aí é aquilo que o Rossandro comentou, porque foi algo muito intenso para todos nós, e mesmo para quem já vinha num caminho de autoconhecimento, a gente sabe o que cada um de nós passou, porque a gente se depara com aspectos muito extremos de sobrevivência, de medo, de insegurança com relação à vida financeira, aos nossos filhos, aos nossos pais, enfim. Então, tudo isso colocou a gente num ambiente tão extremo, né? E tem pessoas que realmente não tinham nenhum preparo ou possibilidade para poder atravessar isso, e tanto é que a gente viu várias pessoas lidando com a pandemia com esse aspecto que o Rossandro comentou inicialmente, de negação, com esse aspecto, às vezes, de precisar dormir, até como uma defesa, eu não consigo lidar com isso, então eu vou enfim, me esconder, por exemplo, em alguma defesa psíquica, que eu vou me anestesiar, em que eu vou buscar uma forma de lidar com isso, a negação, a gripezinha, coisas assim, que a gente sabe que para alguns pode ser gripezinha e para outros é vida ou morte, para outros é morte, né? E assim, não é
algo simples de se atravessar, ainda mais coletivamente, porque a gente sabe que o planeta já passou diversas vezes por pandemias, mas não com essa conexão que nós tínhamos de alguém espirrar lá na China e 2 semanas depois isso está aqui, né? Antigamente as coisas levavam muito tempo, ficava muito tempo isolado num lugar só, e isso tudo hoje em dia nos afetou de uma maneira muito, muito intensa. Então, assim, não acredito que seja o mesmo processo para todos. Agora, para quem já vinha nesse caminho de autoconhecimento, para algumas pessoas que já tinham essa estrutura dentro de si, consolidada, às vezes tiveram uma formação familiar mais, digamos assim, bem embasada, o que fica de uma situação extrema dessa, né? Fica também uma superação extrema, fica também um experimentar-se extremo, fica também, caramba, nossa, eu não sabia que eu tinha toda essa força, eu não sabia que a minha família ia se unir dessa maneira, que a gente ia aprender a fazer tantas coisas novas. Então, onde tem grandes desafios, também tem grandes possibilidades e grandes ganhos. Agora, para cada um é de um jeito, e assim, eu vou até na hora de chegar no meu momento da minha fala, de 3 coisas novas e basilares que eu encontrei nessa pandemia dentro de mim, recursos novos mesmo, para poder, o primeiro deles é, na hora que vem a onda, que vem, né, do medo, do que for, né, do temor, do estresse, não negar e deixar aquilo te atravessar, como se você fosse um copogó, já que isso aqui é uma reunião né, de brasilienses de coração, deixar Nós isso. sabemos o que é cobogó aqui em Brasília, viu, gente? Quem não sabe vai ter que pesquisar, né, Dani? Vai lá. Pesquisa, vocês vão ver a coisa mais linda. Então, assim, é você ter esse elemento em que você se deixa atravessar por isso, né? E nas constelações familiares, o Bert Hellinger, ele sempre falava, quando você está no campo e você vem, você vai sintonizar com o movimento novo de alguém, a primeira coisa que você faz é soltar. Vem uma vontade de se mover em direção a alguém, solta. Aí você espera o vazio, né, para emergir algo novo. E aí vem de novo, e aí você solta uma segunda vez. Se vier a terceira vez, aí você sabe que aquele movimento permaneceu em você. Então, assim, é um momento desse compasso de espera em que a gente vai se ensaiando para, em estado de presença, né, eu acho que a meditação é um caminho muito forte para isso, é a gente conseguir encontrar novas formas de reagir numa situação tão extrema como essa, entendeu? E algo muito novo tem vindo daí, desde que começou a pandemia, para todo mundo que está, né, realmente se dando a chance de observar. Rossandro, pode comentar, por favor? Mas é exatamente isso que Dani falou, né? Assim como ela até me falou uma vez uma coisa que me ajudou muito, né? Que ela leu de uma pessoa e ela me falou isso tem sido muito útil para mim, Dani, que é acolher sem se identificar, né? Isso, a ideia de você acolher, até é como é a impermanência do budismo, assim. Você não você acolhe a dor sem se identificar, você acolhe o sucesso sem se identificar, porque tudo é muito impermanente. Toda vez que você se liga, você vai sofrer porque a impermanência vai fazer as coisas se movimentarem. E a gente vive uma sociedade, tudo que a gente quer é permanência, né? A busca é passa no concurso, não sei o quê, financia uma casa, 30 anos na caixa, tal, vai para Disney, se aposenta e morre. É a vontade de uma estabilidade, então, né? Mas é natural o desejo humano de, assim, de uma estabilidade, mas essa impermanência é um eterno convite a um processo de evoluir. A impermanência do universo é o próprio cerne do processo evolutivo. O fato de que ele continua em expansão, né? Então, assim, no momento em que a gente não se identifica, que a gente deixa fluir como... Eu não sei se como boys, que eu entendi direito, Dani, aqueles negócios de decoração que é traçado, que você, né? Porque eu fiquei pensando em pocobol, que é aquele que a gente pula, não, deve ser outra coisa, não pode ser isso que ela tá falando. Aí diga, comobol, que tem em Brasília, tem um monte, do Atos Bucão, tem um monte. Aí, caiu minha ficha. Então, é justamente isso, o vento bate, mas tem por onde passar. É como se a gente dissesse Frestas, mas eu fui para o Pocobol, para você ver como minha mente viaja. Frestas, eu percebo a evolução pulando. Então, assim, Frestas em que você vai deixando as coisas passar. Você recebe a brisa, mas não retém.
Sabe por quê, inclusive? É porque quando você não retém, você permite que chegue aos outros, né? Você permite que aquilo vá também chegar às outras pessoas. Quando você retém, é um ato de infantilismo e egoísmo. E o deixar fluir é um ato de maturidade e de compaixão coletiva, assim, de você permitir que todos experimentem isso. Então, é esse movimento que eu acho que Bert ele consegue trazer de uma forma... Isso já estava na natureza, mas ele consegue, né, Dani, trazer isso para a gente, no nosso mandato precisa ainda de uma coisa mais explicada, com leis, com etapas. A gente ainda tem necessidade disso, facilita nosso processo pedagógico, então as leis dos sistemas, então isso tudo deixa para a gente, cara, mas parece muito Schopenhauer, que diz que uma nova verdade, primeiro ela é ridicularizada, né? Ainda tem gente que está ridicularizando, obviamente, depois ela é violentamente antagonizada, que também acontece quando se vê o resultado, quem não aposta naquele paradigma fica antagonizando muito violentamente, até que ela é aceita como auto-evidente, é quando você fala assim, caramba, como isso é claro, como é que eu nunca percebi isso? Tá óbvio que é assim, né? Então, assim, a gente sente essa obviedade da transformação, do processo de crescimento, e que muitas vezes é preciso que um evento desse porte, né, com esse impacto no nosso psiquismo coletivo, faça com que muitos acordem. Eu sei que não vai ser, não são todos que acordarão, mas muitos acordarão. Eu lembro muito de Paulo quando ele diz assim: fiz-me muito para todos, para entre alguns, para entre todos salvar alguns. É mais ou menos como se fosse o movimento da vida, né? Eu choco todos de várias formas para entre muitos, alguns despertarem. E de vez em quando uma nova onda coletiva para despertar, e nova onda coletiva para despertar, porque a gente tem condicionamentos arraigados de não só dessa vida, de muitas, né? Então, às vezes, é preciso uma certa força mais violenta para que esses condicionamentos eles se rompam. E aí você percebe, é um amor por trás disso. Talvez coisas que levassem muitos e muitos anos ouvidas, com um evento como esse, puxa aquela raiz que não está mais se vindo e finalmente você pode plantar algo novo. Muito bom. Eu gostaria, nesse momento, aproveitando que nós estamos entrando já nos minutos que vamos ter ainda aqui um tempinho mínimo com o Rossandro para dar sequência com a Dani. E, Felipe Ormonde, por gentileza, abra a tua câmera e o teu microfone. O nosso Luiz Felipe Ormonde é um dos iniciadores do Mogalma e presidente da Rede Consciência, meditador há mais de 40 anos, ele também atua na área da consultoria astrológica há mais de 40 e poucos anos também. Luiz Felipe Ormonde, a sua pergunta, por gentileza, para o Rossandro. Bom, Rossandro, eu já te dei boa noite, a Daniela também, tudo bem? Nós temos um trabalho muito grande de autoconhecimento aqui no Mogalma, né? Uhum. E é como você falou, a minoria está desperta, a maioria está dormindo, ou a maioria é esperta, não sei, mas a grande parte não está desperta, né? E aí a gente, vamos dizer assim, nós vamos trabalhar o autoconhecimento. De que maneira eu vou apoiar realmente as pessoas a tomarem consciência do que está acontecendo? Nós estamos passando uma mudança impressionante no planeta. Uhum. É um processo evolutivo, um processo de crescimento sem precedentes no planeta. E a gente está vivendo como se nada tivesse acontecendo. A gente já se acostumou com o Covid, saímos com as nossas máscaras, ficamos mais recolhidos, e isso começou a fazer parte do nosso dia a dia, o Covid. Então, a gente já conviveu com ele, a gente já se acostumou, ele já não tem aquele poder de mexer tanto na gente como no início. Obviamente, o caminho das pessoas viverem, porque eu pergunto muito para as pessoas, o que é autoconhecimento para você? As respostas são as mais variadas possíveis, desde aqueles que acham que é para se conhecer um pouco mais, a nível da personalidade, conhecer os seus medos, conhecer a sua maneira de ser, mas fica muito nesse nível aí. Então, é lógico que, para mim, como você colocou, o primeiro passo do caminho, e eu também o trabalho da Daniela, é o trabalho da sombra, é o trabalho da mudança interna. Que a pessoa precisa perceber o que limita a minha luz, o que limita a minha conexão com o sagrado, o que limita a minha conexão com o nosso ser. Porque não é só melhorar a nível humano. Melhorar a nível humano, ótimo, mas para quê? Para viver melhor, para comer mais, para transar mais, para viajar mais? Isso faz parte da vida, mas esse não é o nosso foco, o nosso objetivo aqui, né? Então, tem que começar por aí. Mas não é um processo linear, ainda mais hoje, que as coisas são quânticas, as coisas acontecem todas juntas. Eu começo dessa forma, mas eu não vou parar aí. Provavelmente muitos vão começar e ficarem aí.
mas a gente também precisa apoiar aqueles que já estão vivendo isso e querem passar para outros níveis. Eu entendo muito bem quando você coloca o processo no deserto, que é um processo dificílimo, muito difícil. Lembro do Jean-Yves Delupe falando dos terapeutas de Alexandria, que era todo o processo do deserto, que é como você falou, é você ficar desnudo, você abrir mão dos seus títulos, nomes, de tudo, e você se sentir sozinho. E a única coisa que vai fazer você não se sentir sozinho é você descobrir a conexão com o seu ser, com o seu sagrado, com Deus, ou que nome a gente queira usar. E é isso que a gente precisa hoje. A gente quer mudar o mundo. Vamos mudar o mundo como? Vai ser uma bula papal que vai inspirar a gente? Vai ser a ONU que vai decretar uma maneira da gente mudar, né? Então, eu gosto muito de citar aquela frase do Einstein. Nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência que ele foi criado. Quer dizer, nós não vamos mudar o mundo hoje pensando da maneira como a gente sempre pensou, adotando as mesmas práticas que antes funcionavam. O que foi muito bom antes, não é mais agora. Aliás, até se a gente continuar usando, vai ser pior, vai atrapalhar mais do que ajudar. Então, a gente precisa de uma maneira nova. Mas como é essa maneira nova? É um curso? É um mestrado? É um doutorado? Não, é a consciência, não tem outro jeito. É você desenvolver uma consciência e levar essa consciência de uma forma nova para as pessoas. É a nossa contribuição. Porque aquilo que a gente realmente vai afetar todo mundo pelo fato de você estar junto, pelo fato de você falar o que você falou, e a Daniela, você está afetando muita gente, está se tocando com isso. Graças isso vai a mexer Deus, com a gente. e de uma forma grandiosa. Obrigado, Luiz Felipe Sim. Monte, pela tua pergunta. Muito obrigado. Vamos agora ouvir a fala do Rossandro, porque em seguida nós vamos encaminhar um comentário. E eu quero da te Dani perguntar, e só para vamos fechar, liberar. Sim, esse Luiz, processo perguntando. de trabalhar Sim. essa conexão com o sagrado, como você vê isso no dia a dia? Como é a forma da gente poder realmente apoiar as pessoas nisso? Acho que primeiro a gente tem que respeitar o nível de consciência que elas estão, porque se a gente Claro. tentar violentar, né, chegar a tentar assim, às vezes termina, a gente sente que tem pessoas que estão com uma espiritualidade arrogante, né? Elas acham que são despertas e têm que iluminar os outros quando ainda estão buscando luz. Perfeitamente. E termina fazendo aquilo que você sabe muito bem, Felipe, que é o bypassing espiritual, né? Pessoas que pulam o desenvolvimento da consciência, conhecem uma expressão de espiritualidade, conseguem até entrar em êxtase meditatórios, mas porque não mergulharam na sombra, elas dão um pulo, um bypass, elas fazem um gato e por isso elas não completam o processo de evolução pessoal. Então, assim, eu lembro muito dos orientais, se não me engano, foi Confúcio que dizia assim, se você quer se candidatar a liderar o Estado, comece organizando seu quarto, né? Então, é mais ou menos assim, se você quer se candidatar a despertar consciências, comece despertando a sua. Porque também hoje a gente sabe que virou um negócio, o negócio da autoajuda, que também ajuda muita gente, tudo é válido, tudo dá uma contribuição para alguém. Mas para aprofundar mesmo, e você de fato poder contribuir, você só pode contribuir com autenticidade, né? Eu acho que a única forma de fato que a gente contribui, que é quando o Gandhi vai dizer que não existe, que o exemplo não é o melhor caminho, o exemplo é o único caminho, não tem um outro caminho que não seja pelo exemplo. Então, a autenticidade da experiência vivida em mim, ela é um testemunho profundo de ajudar a despertar a consciência dos outros. E se você percebe, assim, a maior parte das pessoas que terminam fazendo isso, ela nem tem intenção no começo da jornada, eu vou despertar consciência. Ela estava querendo despertar a consciência dela. Ela estava querendo evoluir a própria vida, querendo responder as próprias questões. E ao fazer isso, perceberam que outras pessoas olharam e disseram, que legal isso que você fez, que legal esse caminho que você fez. E em nenhum momento se candidata a ser o exemplo a ser seguido. Tipo, é esse o caminho. Não, existe um caminho. O caminho é um árduo caminho de entrada dentro de você de aquisição de consciência. Eu fiz assim, Dani vai fazer de um jeito, Felipe vai fazer do outro, vai fazer do outro, mas tem que ser feito, tem que entrar dentro de si, tem que acolher a sombra, tem que sentir a dor de não enxergar mais fora aquilo que está dentro de você, tem que se responsabilizar sobre isso, não é para se estacionar no desespero, embora se acolha momentaneamente o medo, mas ele também tem que passar nos common boys e não no pokéball da vida. Então a gente vai percebendo esse processo e olha, e é uma coisa que a gente olha assim, tipo, eu fico imaginando que você olha para uma criança e você não acha ridículo
Porque você sabe que ela está num processo e você confia que o processo vai se desenvolver. A gente perdeu essa capacidade de olhar para todas as pessoas como crianças que vão se desenvolver. E acontece sempre isso quando a gente julga. O julgamento paralisa a nossa capacidade de olhar todo mundo se desenvolvendo. E às vezes, nesse mergulho da sombra aí, a gente descobre esse grande julgador, né, Dani? A gente descobre um profundo julgador dentro de nós que a gente está jogando para fora. Então, a gente deixa de julgar, a gente acolhe, a gente se vê num processo, a gente vai deixando essa criança interior vir avançando com a gente, agradecendo o caminho que ela traçou até aqui. E essa experiência, que acho que é o mais fantástico desse processo, é que quando você faz isso com você, e você começa a finalmente olhar-se com compaixão, com delicadeza, com acolhimento, você naturalmente olha para todos assim. É por isso que você vê as cenas dos grandes mestres, dos grandes avatares, em cenas clássicas de julgamento coletivo, eles olham com uma compaixão que é desconcertante e quebra o paradigma daquelas pessoas. A cena da mulher adulta, você vai pegar em qualquer um deles, é assim, tipo, não, certamente ele vai fazer isso. Ele vem, não, que é isso? E acolhe de um jeito tal que não acolhe somente a pessoa que está sendo julgada, mas acolhe julgadores, que é a grandeza, né? Então, assim, essa visão de você olhar com compaixão para si, ela lhe dá uma possibilidade. É como se eu baixasse o aplicativo da compaixão e agora eu vou olhar todo mundo com compaixão. Se eu conseguir olhar para a minha sombra, olhar para mim, eu atravessei meu deserto, percebi que cresci e desenvolvo gratidão, e olho para a minha sombra e entendo que ela é minha, que é minha responsabilidade, que ela faz parte de mim, aí aquele aprendizado faz com que eu olhe para toda a humanidade com a mesma compaixão, com toda a paciência do processo de cada um. Eu saio do julgamento e olho para despertos que dormem e espertos como apenas irmãos em níveis de consciência diferente, e que meu trabalho é, iluminando a minha, né, possibilitar o outro compreender que ele pode fazer o mesmo movimento. Maravilhoso. Perfeitamente. Obrigado, Maravilha. Felipe. Eu que agradeço. Obrigado pela resposta aí, Rossandro. Eu vou pedir agora, Dani, sua palavrinha sobre o que foi dito agora, a pergunta do Ormonde e o comentário do Rossandro, e logo em seguida a sua fala, nós vamos dar o nosso abraço e liberar o Rossandro para aquele compromisso de agenda já bem antes programado. E vamos continuar com você aqui, por favor. Eu gosto muito de pensar, né, por meio de imagens, né, e trazer imagens para as pessoas conseguirem entender essa percepção sistêmica, né, que às vezes a gente, quando mergulha profundamente nesse estudo do Bert Hellinger, da Sophie Hellinger, que é esse trabalho mesmo de olhar, né, como que esse grande sistema funciona, é a imagem do quebra-cabeças, né? Eu acho que quando a gente consegue se imbuir de ser a melhor pecinha que a gente pode ser, quando o Luiz Felipe Ormonde pergunta, e como é que a gente pode contribuir? Né? A partir do momento em que eu estou muito focada no meu próprio processo, não de uma maneira egoísta, mas de uma maneira a estar realmente promovendo o começar em mim, daquele caminho que eu gostaria de ver lá fora. É impressionante o nível de ressonância, Gilberto, que a gente proporciona para o nosso entorno. E se você começa também a fazer o que a gente tem feito, tanto eu quanto o Rossandro, você também, e várias outras pessoas aqui, mesmo nós, eu lembro que quando eu comecei a ser estimulada pelo Rossandro para, Dani, vai, coloca isso para o mundo, eu falei, não, mas eu estou totalmente... né, comprometida de vários processos. Ele, Dani, é nós mesmos, vamos nessa, só tem nós, vamos nós mesmos. E todos nós temos que dizer obrigado a você, Rossandro, por essa insistência tão espetacular. Que livro maravilhoso, esse Abraço à Sombra. Que grandiosidade se revelou ali. Eu não me sentia, Aí eu comecei a entender que não tem ninguém pronto para a missão, que é a missão que nos apronta, e que eu ia ter que ir ensaiando. Então, cada vez que eu vou fazer uma live, cada vez que eu vou fazer uma palestra, eu estou aqui lidando na minha vida, com meu marido, com os nossos filhos, com tudo que está acontecendo, com todos os desafios. E eu falo, normalmente eu vou dar palestra live de joelhos, assim, mas isso é bom, que me deixa bem humildezinha, para eu poder falar assim, olha, estamos juntos, galera. Então, se nesse quebra-cabeças eu me imbuir de ser a minha melhor pecinha, e ao invés de eu me sentir ameaçada pela pecinha do outro, que se expressa com um formato diferente, com uma cor diferente,
com um desenho diferenciado, ele está lá na ponta, às vezes uns são do entorno, outros estão lá no meio. Eu parar de tentar ser uma pecinha que não vai encaixar, entendeu? Eu realmente estou fazendo melhor pelo todo, e é uma forma muito profunda, respondendo ao Luiz Felipe, que ela não é só o que eu estou falando aqui, ela é o que eu estou vibrando, ela é o que eu estou proporcionando, principalmente nas minhas relações com os meus filhos. Então, isso é algo que a gente não pode esquecer, que é essa presença que muitas vezes se faz no silêncio, na vibração no planeta. Eu penso que essa é uma imensa contribuição para o todo, também a ser levada em conta. Maravilhoso. Olha, pessoal, Rossandro, você está recebendo 1001 abraços de pessoas mais variadas de todo o Brasil. Tem muita gente de Portugal, inclusive, nessa live aqui também. Muita gente mesmo. Tem bastante gente de várias áreas. Atenção, obrigado, pessoal de Portugal. Rossandro, iniciou para eles às 11 da noite. Poxa, verdade. São 3 horas lá. 4? São 3 horas. Momento, 4 está 4 agora. É verdade, 3 é para depois. E eles te amam tanto que estão aqui com a gente, viu? Eles estão sempre no lugar. Obrigado pelo carinho. Que você e a Dani estariam juntos aqui, prestigiar, e a gente tem que sempre agradecer. Mas também nós estamos recebendo vários comentários maravilhosos, né, desse momento, das suas palavras em particular. Tem aqui a Salete Aquino, da URI, que é a União das Religiões, um movimento interreligioso em 110 países. Porque, pessoal, a Daniela e o Rossandro estão conosco lá, Mogalma e Uri, no desafio 10 por 10, que é o desafio realmente de muito amor e solidariedade de alimentar as famílias nesse período de pandemia, aquelas que mais necessitam, né? Então, tem muita gente de lá, de diversas religiões, te mandando os mais variados cumprimentos. Eu gostaria de te passar para as suas considerações finais, passando o bastão aqui para a Dani, porque nós vamos seguir com ela, né? Mas que você possa, desde já, receber a nossa mais profunda gratidão pelo teu tempo, pelo esforço que foi conseguir essa agenda. Tem 2 meses e pouco, gente, que nós estamos tentando. Graças a Deus, como diz o Felipe, né? Esse trabalho tem reverberado, vocês estão alcançando a vida de muita gente. E esse portal de luz que o Mogalma procura representar, né, para ecoar, né, essa missão dos grandes pensadores, filósofos, cientistas, né? Nessa noite de hoje também pode ecoar um pouco da tua visão e do teu amor, do teu sentimento. Então, tuas considerações antes da sua passagem de bastão aí para a tua irmãzinha. Claro. Primeiro, Gilberto, agradecer, né? A gente está aqui hoje vivendo essa experiência de tanto aprendizado, dá para sentir a energia. Assim que voltar o normal aí, gente, eu estiver aí, Dani, me leva para conhecer a galera ao vivo, tá? Fica o compromisso. Vai ser uma alegria tá sentir esses abraços e a gente bater um papo gostoso no final da festa, né? É isso mesmo. É uma alegria muito grande estar com vocês. Eu sei que as pessoas que estão agora sintonizadas nesse momento com a gente aqui têm o mesmo sentimento, a busca, né? Está sendo instrumento e querendo ser essa pecinha, a melhor pecinha, como o Dan muito bem colocou, metaforicamente, na vida, nessa busca de não ser a melhor pecinha, melhor que o outro, né? É isso que já cansou. Esse é o modelo que está se esgotando, ser melhor que o outro, né? O modelo agora é ser o meu melhor de mim mesmo. Então, é aí quando todo mundo dá uma contribuição e a justiça vem. Porque aí quando eu quero... Porque eu não vou ter prazer em ter o carro melhor que o outro, ser mais belo que o outro, mais inteligente que o outro. Eu vou querer ser a melhor versão de mim para o mundo. E isso vai ser uma forma da gente ver o mundo colaborativo. E assim, se Dani tivesse começado e tivesse continuado, era a mesma coisa. Ou seja, a família continua aqui. Então, aí eu deixo vocês prazerosamente com a versão minha mais bonita e feminina para que vocês possam curtir todo esse aprendizado, toda essa luminosidade que ela tem, toda essa forma muito maternal, porque ela também tem, ela é muito maternal mesmo, assim, como mãe e como irmã é muito maternal, e que vocês vão sentir em cada palavra que ela tem. Mano, um beijo no coração enorme. Obrigado. Dá um beijo no máximo nos meus sobrinhos, na minha sobrinha. E, Gilberto, e a todos que estão nos assistindo, um beijo enorme no coração de vocês. E mesmo quando a live acabar, nós estávamos antes, estamos agora e continuaremos conectados no espírito do novo tempo. Nós somos aqueles que estamos fazendo novos zeitgeist do mundo. Yes. E a gente recebeu essa missão e não vai desistir. Uau, tamo junto. E em breve, pessoalmente aqui, viu? Vamos ter essa ao vivo e a cores. Eu vou levar ele aí, Gilberto. Pode deixar. Vai ser lindo. Obrigado, Rossandro. Segue com Deus que nós vamos engrenar aqui agora
num papo Obrigado. aqui com a nossa Dani. Um beijo no teu coração e muita luz, toda saúde, toda paz, toda alegria, harmonia, abundância na tua vida que você merece. Tudo de maravilhoso de todos nós. Muito obrigado, viu? Amém. Um beijo, mano. Beijo. Boa noite. Beijo, Beijo. mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dani, que coisa maravilhosa, né? A gente pode prosseguir aqui falando sobre esse tema. Eu queria, nesse momento, Dani, pedir, antes de você abordar diretamente aquilo que você preparou para a gente, se possível, a Cristina Dale, que se encontra lá na China, em Xangai, ela está vivendo um momento bem desafiador, Dani. Eu estou falando um pouquinho mais alto, porque algumas pessoas falaram que o meu áudio está um pouco baixo, então vou ampliar um pouco a voz, tá? A Cristina Dale é uma das iniciadoras do Mogalma, se encontra em Xangai, vive lá na China. Também agradeço o enorme esforço, né, Dani? Tu imagina que horário é lá, ela vai dizer para a gente. E ela está passando, ela também é da doutrina espírita, tanto quanto é a Daniela, tanto quanto é o Rossandro. E, Cris, passa para a gente, liga o teu microfone, por favor, passa para a gente um pouco da questão que você quer trazer para a Dani, e em seguida nós vamos embarcar com a fala dela. Vai lá. Bom, boa noite para vocês, boa noite, Dani, aqui é bom dia, não é tão cedo assim, agora são 7 horas da manhã. Boa noite. Dani, eu assim, estava ouvindo o Rossandro, você, eu estou assim, me aprofundando muito num livro específico da Hermance Dufour, não sei se você já leu, que chama Jesus, a Inspiração das Relações Luminosas. E, num determinado ponto, ela diz que os 3 pilares do amor são a misericórdia, a amorosidade e a concórdia. E o foco do livro é para a melhoria das relações. São textos práticos, com uma meditação no final, uma prática diária de desenvolvimento de amor ao próximo. E eu fiquei pensando que, apesar dela não falar disso diretamente no livro, esses 3 pilares devem começar com a gente na questão do nosso autoconhecimento, né? Autoconhecimento e amor próprio. O que leva ao quê? Quem é o ovo e quem é a galinha? Eu tenho que me conhecer para me amar ou eu tenho que me amar para me conhecer? E como é esse processo? A gente tem um grupo, essa pergunta é a pergunta central, mas só para te falar que a gente tem grupos de brasileiros, a gente se reúne, faz estudos aqui algumas vezes por semana, e há uma grande dificuldade das pessoas desvincularem auto-amor com egoísmo, aquelas crenças que a gente foi criado a acreditar de que se gostar é ser egoísta. Queria que você falasse um pouquinho disso, desses 3 pilares, de como essa dinâmica do auto-amor e do amor ao próximo, elas se encontram, e quem que vem primeiro. Obrigada. Fantástico, Cris. Obrigado. Vamos ouvir a Dani. Maravilha, Cris. Agradeço aí, que legal, né? Olha só, a gente está aqui falando com a China, coisa linda, né? Fico super feliz. Excelente pergunta. Eu vou começar, porque eu sei que aqui no Mogalma a galera gosta, né, de filosofia, gosta de uns pensamentos um pouco mais profundos, então vou começar a 100 por hora aqui, indo lá em Hermes Trismegistus, quando ele nos propõe, né, que assim como é no alto é embaixo, assim como eu parafraseando, assim como é dentro é fora, e eu acredito que esses movimentos, eles são todos correspondentes e de dentro para fora e de fora para dentro ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, na vivência num centro espírita, tá? Se o pessoal do seu centro espírita está indo, está aprendendo a fazer a caridade, está atuando num grupo, está aprendendo a conviver, por exemplo, numa mesa de estudos ou numa mesa mediúnica, quando está ali lidando com aquilo, é uma forma também de ensaiar fora aquela caridade, a concórdia, a misericórdia, esse olhar que proporciona esse chamamento de amorosidade de Hermance Dufour para dentro de casa com o próximo mais próximo, porque uma coisa é você fazer aquele rostinho, ai, tá tudo bem, aqui eu vim aqui no centro trabalhar, a outra coisa é em casa,
né, com os filhos, com o marido, quando o copo de suco entorna, né, quando as coisas acontecem. Então, a gente sabe que essa caridade com o próximo, mais próximo, é menos fácil, é mais desafiadora, né? Para algumas outras pessoas, às vezes não, às vezes elas têm uma situação até mais fácil de lidar com os seus, e lá fora nem tanto, mas, em geral, essa dinâmica também é muito comum, de dentro de casa ser um pouco mais difícil. E aí, é mais difícil ainda no meu trato comigo mesma, né? Porque com a mesma medida ríspida, dura, exigente, crítica que eu olho para o outro, eu certamente me trato assim também. E se eu me trato assim, é disso que o meu copo se enche e é disso que ele transborda. Então, eu acredito que tanto lá fora quanto dentro, os dois processos eles estão sempre em comunicação, e eu estou sempre, tanto de fora para dentro, ensaiando para cá, quanto daqui para lá. Eu acredito nessa correspondência, para primeiro responder essa imagem, né, que você me trouxe. Agora, com relação à diferenciação entre amor próprio e egoísmo, né, é algo que a gente tem que estar sempre muito atento nas relações, porque uma coisa é eu comigo mesma, né, me tratar bem, só que no meu dia a dia eu vou estar sempre em contato com pessoas com quem eu convivo. E eu tenho esse feedback das pessoas, eu tenho esse retorno dos grupos, eu tenho esse retorno da vida. A vida está sempre trazendo esse eco daquilo que eu sou e daquilo que eu emito. Então, a regra de ouro de Jesus é a que vale, é a que eu tenho usado para mim, né? Ao próximo como a ti mesmo. Veja a curiosidade dessa frase. O como a ti mesmo, ele vem depois. Ele começa ao próximo como a ti mesmo, porque ele já supõe que como a ti mesmo você já está se tratando bem. Olha que interessante, mas isso vem depois na frase, né? Isso, assim, pressupõe que a gente está se tratando bem, que o que eu quero para mim é o que eu quero para o outro. Então, quanto mais eu me tratar bem, quanto mais eu me amar, quanto mais compreensiva eu sou verdadeiramente comigo, e não quanto mais egoísta, né? Não é quanto mais posse, quanto mais eu gostaria que alguém lidasse comigo, por exemplo, nas divisões das tarefas domésticas, nas divisões das questões financeiras. É isso, é eu poder utilizar em verdadeira comunhão nas relações com as outras pessoas. E se eu coloco isso como parâmetro, naturalmente não tem erro nessa medida. Você vai encontrar a justa medida que você esperaria do outro. Então, assim, eu me tratar bem é algo que a gente nunca aprendeu. Por exemplo, quando eu escrevi a Carta de Amor ao que eu sou, que foi o primeiro texto que eu fiz e que deu início a todo esse processo, eu tinha que escrever uma carta colocando tudo que eu tinha de mágoa comigo mesma e que eu deveria depois ler em voz alta e queimar. Quando eu vi como eu tinha começado a carta, eu tinha começado com "Querida Daniela". Aí eu fiquei me sentindo culpada de ter me tratado com esse amor assim, mas querida, eu posso me chamar de querida? Será que eu não estou passando a mão na minha cabeça? Então, muitas pessoas me perguntam nisso, mas você vai ficar abraçando a sombra só? Você vai ficar só passando a mão na sua cabeça? É um abraço de afogados? Não, não é. É um primeiro passo, é um momento em que eu preciso me conectar com a minha dor, eu preciso entrar em contato com o amor por mim mesma. Eu preciso me tratar bem, porque quando eu me encho desse auto-amor, é dessa mesma forma que eu vou conseguir olhar para o outro. Então, é algo muito dinâmico, que vai estar sempre voltando para nós com o feedback do outro, para a gente saber se a gente está se excedendo, se a gente não está. E é natural que a gente visite as nossas polaridades, né? Vai ter momentos em que eu vou estar sendo um pouco mais egoísta, mas vai ter feedback, vai ter retorno da vida. E aí, o que eu faço? Eu ajusto o curso um pouquinho para cá. Quando eu estou muito aqui, né, na autocrítica, muito exigente, também tem um excesso aqui, e eu vou indo nesse compasso, indo e vindo e me experimentando. Mas muito dessa confusão que eu vejo é a forma como a gente aprendeu a não se amar, a não se tratar com carinho, a não se tratar bem. Existe uma imensa culpa em ser gentil com a gente mesmo. É a resposta maravilhosa, né, Cris? Muito. Deixa eu só fazer Claro, uma claro, colocação claro.
E eu achei assim que você abriu agora um campo gigante, Dani, falando o amar ao próximo como a ti mesmo, o como é o X dessa frase de Jesus, né? Eu parto desse princípio de que como eu me trato, eu me cuido, eu me amo, é assim que eu dou para o mundo. E existe essa troca equilibrada, mas ela está primeiro sedimentada dentro de mim. Isso é muito legal, muito interessante, eu vou usar isso. É de Jesus, mas é teu também, foi você que me explicou. Obrigada, Dani. Obrigado, Cris. Obrigado aí pelo esforço. Obrigada. Fica com a gente. Dani, você topa a gente manter nesse ritmo? Porque eu tenho outras pessoas querendo também explorar um pouco mais o teu conhecimento nesses pontos variados. Pode ser? Claro, pode ser. Deixa eu ver. Ronaldo, você está por aí agora ou não? Deixa eu só ver se ele se encontra. Tá, tem uma outra pessoa que eu estou ainda conversando aqui, que ela vai entrar para te perguntar. Eu gostaria de te perguntar algo em específico, minha amiga. De tudo que nós conversamos até agora, deixa muito claro que o processo, ele, ao mesmo tempo que é um processo que envolve muito do eu, do pessoal, ele também é muito da minha relação do eu com o coletivo, né? Essa noção de consciência, como chamava o Felipe, né? Em relação ao meu despertar, mas que o meu despertar se atrele ao bem-estar coletivo, se atrele ao bem-estar maior de outras pessoas. E até você colocou nessa sua expressão agora, né? O medo que às vezes a gente tem de estar se amando e estar sendo egoísta. Mas, por outro lado, tem também esse aspecto de que as pessoas às vezes só estão mesmo se cuidando, só estão de fato, né, olhando, tentando resolver o seu umbigo, né? Eu tenho conversado, orientado muita gente e falo, olha, esquece um pouco dos problemas, vai para no final de semana num hospital público na hora da visita e fique observando quem é que não recebeu visita nenhuma. Segura a mão dessa pessoa e conversa com ela, pergunta sobre ela, deixa ela falar um pouco, porque ninguém foi visitar. Está lá internada. Vai num orfanato. Você conhece um amigo que tem um talento que ele não está usando, que é tocar um violão, né? Porque ele teve que fazer um concurso público e ele é um frustrado, às vezes, porque aquele talento de músico dele está parado. Incentiva ele com você num orfanato, vai num asilo. Em que momento, Dani, a gente vai conseguir, e é um pouco desse papel do Mogama, por isso que eu pergunto, né, sensibilizar as pessoas de que é sim individual o processo de evolução, é sim individual o processo de autoconhecimento, mas que ao se movimentar sistemicamente para esse conjunto do agora e do para trás, como muito bem você ensina ali na sabedoria das constelações, a gente, porque é um coletivo, né? É um coletivo ancestral, né? Quando a gente conecta para trás e na atualidade, a gente vai conseguir resolver muito melhor aquilo que está dentro do aparente individual. Você concorda com isso? Então, Gilberto, eu gosto sempre de uma frase que a minha mãe fala, que nós somos um envolto em nós, né? Ai, que lindo. A gente realmente está sempre em contato com esse todo. Agora, sim, a grande verdade é que a gente sabe muito pouco sobre o que é desafiador para uma e para outra pessoa. Tem pessoas que vão ter os seus ritmos diferentes, que vão ter essa experiência de uma forma que talvez para ela, o que ela precisa nessa vida, né, nesse momento do que ela está experimentando, às vezes é uma história mesmo, né, mais voltada para ela. Então, assim, eu gosto muito de manter as opções abertas para que a gente não fique compartimentando o que é certo, o que é errado, né? Perfeito. E aí o que eu sinto que é mais fundamental é a conexão com aqui e agora, nesse estado de presença, e a atenção no feedback da vida, no feedback das pessoas com quem a gente está se relacionando. Eu acredito que o melhor de nós acontece na relação. Eu acredito que o melhor de nós acontece quando a gente está em contato. Mas tem pessoas que precisam, por algum motivo das suas vidas, viver essa solitude, viver, né, esse isolamento. Então, assim, quem sou eu para dizer que essa pessoa também não está num caminho, né, de evolução e de busca? O trabalho voluntário, a lida, né, ali no dia a dia, né, com voluntariado é riquíssimo. Eu sempre, a vida toda, fui voluntária, sempre gostei muito de trabalhar com isso. Hoje em dia eu atuo muito no Fraternidade Sem Fronteiras, mas é algo que precisa vir com naturalidade, né? E aí é aquilo que eu volto naquela resposta que eu dei para o Luiz Felipe Ormonde, né? Se eu
me imbuir de ser o meu melhor e de ser o mais amorosa comigo, e eu tiver mais e mais consciência da minha própria forma de me amar e de amar o próximo mais próximo, eu já vou estar fazendo uma revolução, né, na minha vida, nas pessoas ao meu redor. Mas eu já participei de muitos workshops ali na Alemanha, com Bert Hellinger, com os docentes, em que a gente percebe também, por exemplo, eu lembro de uma vez uma mulher que foi lá na frente e foi comentar com o nosso professor, nosso docente lá, que, meu marido só assiste futebol, ele só fica na frente da TV o dia todo, ele não faz nada, e não sei o quê. E eu tô aqui buscando evoluir, tô fazendo constelação, tô fazendo isso, eu tô sentindo esse descompasso. Gente, mas ela levou eu não sei nem te dizer o que foi tão burdoada que ela levou. Quem E tem todos que nós saber juntos. você, né? E todos nós juntos, né? A gente levou também. Ela falou assim: olha, quem é você para dizer, né, que o futebol, assistir o futebol é pior do que o que você está fazendo aqui, que o que ele está fazendo, sabe? Mas foi uma assim, pode até ser, mas pode não ser. Então, o que é, né? No fundo, a gente sabe muito pouco, né, Gilberto? Então, assim, o que eu posso te falar hoje aqui, compartilhando, né, da minha caminhada, que eu preparei com muito carinho aqui para vocês, é que 3 aspectos me trouxeram um ganho muito grande nesse período da pandemia, que o primeiro deles é a conexão com a realidade. É a gente estar realmente atento para perceber, né? Porque eu acho que essa pandemia trouxe muitas realidades à tona, nos deixou dentro de casa, nos deixou entre 4 paredes, a gente teve que ver tudo que a gente construiu nas nossas relações, seja para ficar sozinho, seja para ficar entre 4 paredes num bom casamento, seja para ficar entre 4 paredes com um casamento dolorido, ou uma relação distanciada dos filhos, ou uma relação ótima com os filhos. Tudo que a gente construiu, a gente encontrou ali, né? Então, como que eu vou conseguir detectar esses aspectos de fantasia, né, daquilo que eu achava que estava aqui, na verdade estava aqui, ou de eu calcular os riscos, né? O que não é realmente um risco, do que eu tenho que ter medo, do que eu não tenho que ter medo, do que eu preciso. Olha, poucas coisas foram tão úteis nessa pandemia como a gente encontrar o essencial. Antes, a correria que a gente vivia, né? A busca, às vezes, desenfreada por uma série de processos, de viagens, de compras, de estar ali, de estar acolá, várias relações também. Quais são as relações essenciais? A gente encontrou muito com o essencial. E essa conexão com a realidade interior, do que eu construí em mim e do que eu realmente preciso, eu acho que ela nos humildifica, nos torna mais humildes, com os pés no chão dessa realidade do que tem para hoje. Eu acho que esse foi um aspecto muito rico, né? O outro aspecto que eu tive que desenvolver na marra foi a confiança. Eu acho que a gente nunca precisou confiar tanto em Deus, na gente mesmo, no nosso companheiro, na nossa companheira de vida, nos nossos filhos, né? Porque, assim, o medo, ele veio como uma onda muito grande, até que chega uma hora que você solta e que você fala: estou aqui em conexão com a minha realidade, com o meu pé no chão, cuidando da minha pecinha, cuidando do meu terreninho aqui, né? Fazendo o meu melhor, e eu vou precisar me cuidar, vou precisar, em conexão com a realidade, tomar todas as prevenções, fazer todos os cuidados. Ainda assim, existe um nível de entrega que essa situação nos pede, de confiança e de falar: eu vou seguir, eu vou confiar, né? Quantas pessoas pegaram a doença, atravessaram e entraram com isso? Será que eu vou sair vivo do outro lado? Será que eu vou sair com sequelas do outro lado? O que vai acontecer com a minha família? Então, assim, eu tive que desenvolver muito fortemente em mim a confiança, né? Não é uma confiança, como eu disse, fantasiosa. É uma confiança com o pé no chão e com conexão com a realidade. Mas isso é algo que traz para a gente, né, um recurso muito precioso, principalmente na relação com os filhos, sabe? Porque tudo que os filhos mais precisam é do nosso olhar de confiança, né, neles. E eu acho também que um outro ponto muito interessante que eu tinha separado aqui para falar com vocês é o estado de presença, a gente estar mesmo vivendo momento a momento e conseguir se localizar no agora, porque
o medo e as preocupações nos lançam para o futuro ou nos fazem ficar saudosos, né, do passado. Então, eu consegui lidar com o que se apresenta e fazer aquele movimento que eu comentei antes, desse cobogó, né, de sentir aquele impacto. Nossa, seu irmão foi diagnosticado com Covid, então você sente, aí você deixa aquilo escorrer, você deixa aquele medo, você não nega ele, você deixa ele escoar, e aí você se conecta com a realidade, você para e pensa, peraí, né? Mais de 90% das pessoas se recuperam, vamos olhar, vamos confiar, eu vou indo, né? Eu vou construindo essa confiança e eu entrego, e eu solto. E eu sei que se mesmo uma pessoa que não se recuperou e que foi embora, né? Como que eu vou olhar para isso? Né? Eu vou conseguir olhar para esses ciclos de vida, morte, vida, eu vou conseguir confiar, né, em Deus e nesse acontecimento, nessa fase planetária, nesse todo. Então, assim, encontrar esse lugar de paz em meio a esse caos passa por esses lugares, sabe? Esses lugares dessa conexão com a realidade, dessa confiança, desse estado de presença, de encontrar o essencial, momento a momento. Nunca precisamos tanto disso como agora. De ontem para anteontem começaram a ter as notícias da segunda onda. A gente está Exatamente. ouvindo falar, todas as capas do jornal trazendo, Rio de Janeiro, São Paulo já lotando as emergências. E aí? Como é que eu vou usar tudo que eu aprendi na primeira onda para me manter em contato com a realidade, para ter humildade, para confiar ao mesmo tempo, para entregar ao mesmo tempo, para deixar isso escoar e eu continuar vivendo o momento com presença, né? Eu acho que a gente, todos nós aqui, né, que sobrevivemos, estamos aqui, né, inteiros e vivos, passamos pela primeira onda, temos infinitos recursos agora para usar nessa segunda onda com essa serenidade, né, que a vida tem nos confirmado e nos cuidado até aqui, né, que a gente possa continuar fluindo com essa confiança também. Dani, a questão da espiritualidade, até pelo fato de que a espiritualidade, para você, ela se professa de diferentes maneiras, e do ponto de vista da religião, né? Tu tens na doutrina espírita uma dedicação, um empenho, né? Pouca gente sabe, gente, mas eu aproveito para dizer que a Dani, ela tem assim uma atividade muito intensa também, junto ao próprio Divaldo Franco. Ela foi a jornalista quem cuidou de escrever o livro sobre esse último filme, né, do grande mestre, do grande líder da doutrina espírita, Divaldo Franco, né? Então, do ponto de vista religioso, você tem ali a sua doutrina, onde você se dedica mais especificamente, mas a espiritualidade a gente sabe também que transcende, né? E isso você tem bastante clareza e nos ensina muito também. Qual é o diferencial das pessoas que estão nesse estágio da busca dessa consciência, né, dessa aceitação, dessa esperança, perdão, dessa confiança ou fé, né, que eu poderia chamar de fé também aí, né, e dessas interações, aquelas que conseguem estar melhor conectadas na sua espiritualidade, na sua opinião, elas têm maior probabilidade de conseguir entender melhor, fluir melhor nesse cobogó da vida aí? Eu acredito que sim, Gilberto, porque são pessoas que admitem que têm forças maiores se servindo delas e não o oposto, né? Assim, a gente é tomada a serviço de um grande rio onde todos nós estamos fluindo, né? E aí, quando existe essa confiança e essa entrega, ao mesmo tempo em que eu me entendo, né, como uma criatura que tenho toda a possibilidade de criação, de livre-arbítrio, de atuação, mas eu sei que tem algo maior. Eu gosto muito de usar uma frase que é: eu dou um passo e o universo põe o chão embaixo. Eu não sei que chão que vai vir, eu não sei qual é o chão que vai chegar quando eu dou o passo, mas eu dou o passo. E aí eu posso encontrar uma porta aberta, posso encontrar uma porta fechada, mas eu vou fazendo o meu movimento, mas ao mesmo tempo que eu faço esse movimento, eu solto. Eu faço o movimento e entrego. E espero esse feedback voltar, esse retorno, eu olho e falo, peraí, deixa eu corrigir o curso um pouquinho, né? Então,
esse eu envolto em nós, em que eu estou lá, estou emitindo, estou atuando, mas eu também estou percebendo, né? Para eu poder usar essa minha pecinha nesse todo, sabendo que eu vou ter limitações, sabendo que tem um guarda-reio ali da vida, né? Se eu for muito para cá, ela vai me dar um toquezinho para cá, outro aqui, que eu saiba aproveitar esses retornos não como ataques, não como... às vezes é simplesmente um limite que a gente precisa naquele momento. E muitas vezes esse limite vem do nosso inconsciente. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, né, e ainda não está pronto, e aí o inconsciente puxa a gente para trás um pouquinho, e aí você fica, poxa, né? Mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Mas eu falo, gente, calma, confia, porque até essas coisas, elas têm uma sabedoria também, e a gente vai encontrando a justa medida, né? Para não ficar nem lá nem cá. Continuar sendo esse amor em movimento, experimentando, enviando algo para a vida e esperando esse retorno lá e cá. Muito bom. Tem aqui um comentário do Frederico Freitas, né, que concorda com boa parte do que vocês já falaram, né? E ele reforça que usávamos a correria do dia a dia para fugir dos nossos medos internos, encher a agenda de eventos, de compromisso, como uma fuga do nosso encontro interior. Quer dizer, esse adiamento, aparentemente, a situação já não permite mais, né, esse autoencontro. E a Denise Lica fala, comentando o que você acaba de dizer, né, dessa importante conexão com a realidade, a confiança e o estado de presença, né, como aprendizados dessa quarentena. Eu sempre costumo dizer que o primeiro passo para a gente entrar em contato com o autoconhecimento é a gente voltar a sentir, a gente voltar a entrar em contato, né, com a dor. Aí, muitas vezes eu escuto, poxa, mas mudar, né, dói muito. Eu falo, olha, não mudar dói mais ainda, porque a gente começa a imagem que me vem é eu nesse rio enorme da vida, virando contra a correnteza e tentando fazer força caminhando contra a correnteza. Então, assim, a gente precisa realmente encontrar essa forma de fluir com uma certa orientação, mas, ao mesmo tempo, é natural, sabe, Gilberto? É natural que a gente se anestesie, que a gente, antigamente, né, tinha muito esse externo chamando a gente, os eventos, isso Sem que dúvida. o Frederico, né? O Frederico Freitas, ele falou dessa agitação de ocupar a agenda, né? Essa agitação, né, e tudo, e aí voltamos todos para dentro de casa, como o Rossandro falou, a gente foi para aquele cantinho da reflexão. É um movimento muito assim, desse feminino, né? Eu falo muito que foi uma TPM planetária, que eu falo que TPM é o tempo para meditar, um tempo para mim. É o momento em que eu vou separar o joio do trigo para, no momento seguinte da menstruação, deixar morrer aquilo que já pode ir e me refazer nos novos ciclos da vida. Então, essa TPM é um momento para meditar. É como se Gaia tivesse entrado numa TPM planetária em que a gente se recolhe no quarto. Nós, mulheres, quando a gente não consegue fazer isso conscientemente, a gente cria o quê? As cólicas, né? O mau humor, e para a gente poder se retirar, ficar no quarto quietinha. Mas eu comecei a fazer esse teste comigo. Quando vem aquela sensação, né, da TPM, desse momento que eu posso tirar para mim, eu me retiro e eu silencio, eu consigo me reorganizar e o corpo não cria mais o sintoma da cólica, né, para eu poder não me sentir culpada de diminuir um pouquinho a pressão. E eu acho que planetariamente nós estamos passando por isso, que é um movimento de resgate desse feminino para poder... Não que o masculino seja o oposto exatamente disso, não é isso. Todos nós, mulheres e homens, temos o feminino e o masculino dentro de nós, mas essa aceleração do fazer, né? O feminino tem aquele momento que ele fala assim, gente, para. Pausa. Tem uma história também de uma tribo, que eu não lembro se foi canadense, eu não sei exatamente qual que é a origem dela, mas em que um desses chefes da tribo foi visitar Nova York e ele falou assim, mas cadê suas mulheres para dizer para vocês, para. Então, assim, as mulheres tinham a sabedoria de quando os homens iam caçar, elas falaram, não, agora deu, agora não dá mais para caçar,
isso aí, né? E não era uma ordem, a mulher aqui, o homem aqui, não, elas dizendo, agora a gente segura um pouquinho, para também manter o equilíbrio da natureza. E o que eu sinto é que todos nós, mulheres e homens, estamos sendo chamados a entrar em contato com esse feminino, que é esse recolhimento, esse tempo para meditar, esse tempo de uma desaceleração, para conseguir olhar um pouco mais para dentro e voltar a sentir, né? Fantástico. Olha só, a Sani Peixoto, ela, dos comentários que já temos, né? Ela fala do grande despertar que tem ocorrido com muitas pessoas, né? A Márcia Cândida Rosa, ela fala da importância de trabalhar a espiritualidade, né? Para que esses trabalhos, essas atividades de amor, de doação, como vocês fazem, né? Esteja sempre firme, né? Nós temos aqui o comentário da Sônia Antunes, que fala gratidão, gratidão, gratidão. Que delícia de aprender, né, com vocês, que bacana, tá? Eu estou lendo alguns dos comentários, viu, Dani? Dizendo a Maria Adelina do quanto está aprendendo, né? Também agradecendo muitíssimo. O nosso ilustríssimo Demétrios Cristófides, né? Essa vibração que leva a fazer o melhor pelo todo é essencial, né? Daquele teu comentário. O pessoal do portal Visite Brasília, tem o pessoal da União Planetária também. Nós vamos combinar de tentar passar na TV Suprem esse conteúdo, tá? Dani, estamos lá conversando com eles também, tá? Há uma aproximação do Mogalma com a União Planetária e a TV Suprem, e a gente está muito feliz lá com o nosso querido Ulisses Riedel, né? E a Janaína lá, e no caso o Ulisses tem nos ajudado muito. A Ana Abe, né? Que agradeceu muito aí o Rossandro, né? Que amou conhecê-la, ela é de Uberlândia. A Carolina Broson, gratidão por participar de um momento como esse, né? A Margarete falando sobre a importância do melhor de mim mesmo, que foi aqui comentado. A Ana Abe, agradecendo você, Dani, por auxiliá-la no olhar para dentro. Segue contigo. Aqui nos comentários do Zoom, pessoas falando muito do teu livro. Eu vou já entrar nesse ponto, tanto do teu livro, quanto eu queria um pouquinho mais explorar você sobre a questão da tua experiência nas constelações familiares, tá? Se você pudesse nos dar um pouco mais aí de olhar dessa ferramenta e como as pessoas podem acessar também você para essas atividades. Não sei se você também está fazendo para organizações corporativas, né? Além do atendimento também, das constelações mais individuais, você também faz aí das organizações. A Márcia Cândido, né? Fala que... ok. Querendo ouvir? Ok, já é um comentário normal. A Nelma Mendonça dizendo que seria uma alegria receber você e o Rossandro quando ele vier ao Instituto do Carinho, que tem o apoio, né, do Mogalma, como você sabe. O Instituto do Carinho, eu frequentei durante 3 anos, mas não tinha esse nome. Na época, a Sani, que está aqui, a gente era de um grupo de contadores do Evangelho no Lar, e a gente estava todo mês lá. Que maravilha! E fazendo Evangelho no Lar. A Nelma, Lica, o Haru são voluntários lá, viu? Fazem um trabalho grandioso e nos trouxeram aqui, né? Essa oportunidade, né? Ok. A Kátia Renata falando que aquela imagem do passo a passo é muito importante. A Nelma dizendo que dá um passo no universo, coloca o chão embaixo e solta. É perfeita essa expressão, né? E por aí. Bom, se puder, por gentileza, nos dê um pouco mais do olhar. Você está trabalhando no novo livro, no momento, eu soube disso. Há muita gente curiosa para entender qual que é o aspecto. Olha, hoje eu recebi a boneca, está aparecendo no Mogalma com exclusividade, nem no Instagram. Maravilha! Que legal! Obrigado, que carinho. Mostra aí para gente. Sami Stosh, quem que é? A origem do direito sistêmico. Ele é o criador do direito sistêmico, ele criou esse nome, essa expressão, é um juiz de direito que eu estou até querendo convidar para vir aqui no Mogalma para falar justamente dessas relações de família que vão escalonando, escalonando, escalonando em conflito e acabam chegando na justiça para o juiz resolver. Uau. E como que o juiz resolve isso, né? Se retirando da situação e auxiliando as pessoas a se lembrarem que elas são adultas e que elas podem resolver aquilo dentro do espaço delas mesmo, né? De reconhecer esses movimentos, que muitas vezes o conflito e o processo judicial é uma forma de não perder o contato, é como se fosse uma forma de manter tocando aquela pessoa. Interessante, interessante.
Então, As é uma emoções que não extensão. querem se separar, elas vão para juízo para manter o elo energético ali de alguma maneira. Exatamente. É como Exatamente. o mestre Masaru Taniguchi, fundador da filosofia Seichonen, ele fala que muitas vezes a criança provoca o tapa, porque ela está querendo tanto o contato da mãe e do pai que ela provoca o tapa, na verdade, né? No Para fundo, entrar ela em não, contato. no fundo, é a maneira que ela tem de ser tocada pela mãe e pelo pai. É um pouco disso, Dani? É isso? Exatamente isso, exatamente isso. Forte, E hein? aí o Sami, ele começou a estudar em 2004 as constelações, foi observando isso, toda a formação de um constelador, ela passa por a gente mergulhar no nosso próprio sistema. Então, a gente tem que olhar para a nossa relação com a mãe, para a nossa relação com o pai, e a relação com a mãe tem a ver com a relação com o planeta Terra, com a mãe Terra e com Gaia, né? A forma como a gente antigamente tinha o sustento dependia completamente do que a Terra trouxesse naquele ano, de como tinha sido o tempo, o clima, a produção, né? Então, assim, a gente transferiu isso para o dinheiro, mas a forma como eu lido na minha relação com a minha mãe é a forma como eu lido com o dinheiro, com o sustento, com as minhas relações, né? Então, é como se eu pudesse dizer, eu posso concordar ter nascido dessa mãe exatamente como ela é, posso concordar com o encontro da minha mãe e do meu pai, né? Eu posso ser filha desses dois seres humanos imperfeitos, que são pessoas comuns, terráqueos como eu, como você, ou eu vou ficar sempre esperando que eles sejam perfeitos, acabados e, né, e façam exatamente o que eu quero? Em que momento que eu pego o meu eu adulto e vou lá orientar a minha criança, né, que eu falo que é esse o abraço à sombra, para que ela entenda, né? Olha, são crianças como você, o que você vai ser quando você Quando você crescer, crescer. né? Que lindo. E auxiliá-la a entender que isso acontece muito com a gente, Gilberto, quando a gente vira mãe e pai, né? Porque até Muito. então a gente vai fabricando, né, fantasiando muito sobre os nossos pais. Quando a gente vira mãe e pai, que a gente fala assim, nossa senhora, isso aqui não é brincadeira não, né? Então leva tempo e não tem como fazer esse trabalho pronto, acabado, são espirais e espirais, oitavas e oitavas. O Bert Hellinger, que faleceu aos 93, ele conta no último livro dele, que foi essa autobiografia que ele fez, Minha Vida, Meu Trabalho, que ele fala que aos 92 anos ele ainda precisou fazer um movimento muito forte, muito essencial em direção à mãe, né? Que alívio ouvir isso, porque esse gênio extraordinário de amor infinito, transbordante, conhecedor tão profundo, tem essa humildade de dizer, né, que a gente deve persistir, né? Ele próprio. Porque a relação com a mãe é a nossa relação com a vida, a nossa relação com estar aqui na Terra. E muitas vezes a gente se revolta de ter nascido nessa família, de ter nascido no Brasil. O que eu estou fazendo nesse planeta? Eu vim parar nesse planeta por engano, deve ter tido algum erro no sistema, né? Até que a gente vai conseguindo tocar os pés no chão, na terra úmida. O Bert falava muito disso, de voltar e colocar os pés na terra, que vem desse conceito de humildade, que vem de humus, terra e il de pés. Eu ponho os pés na terra, eu consegui ver a beleza desse planeta, né, das árvores que dão frutas lindas, e elas não estão nem um pouco interessadas em quem vai pegar aquela manga, quem vai pegar aquela amora, ela dá, né? Eu consigo reconhecer essa grandeza do planeta, eu consigo reconhecer essa generosidade, né? Eu consigo me sentir assim, nada me é devido, porém tudo me é dado. Eu consigo ter essa gratidão e já me sentir profundamente amado a cada dia, a cada nascer de sol, a cada respiração, né? Eu gosto de falar muito, Gilberto, com constelações, com relação a constelações, que a gente vem para esse planeta, primeiro, a gente recebe um copo, meio cheio e meio vazio. A começar do copo, que é o meu corpo físico, já é um baita de um presente, eu estou viva, né? Aí tem o copo meio cheio, que é aquilo que minha mãe e meu pai conseguiram me dar, conseguiram me proporcionar, que é coisa pra caramba para muitos de nós, entendeu? É coisa pra caramba. E aí tem o copo meio vazio, que a mãe e o pai, na sua humanidade, tão humanos quanto eu, não puderam dar. E o que o copo vazio ele tem? Ele tem esse vácuo, ele tem esse movimento que puxa de nós o novo, que eu já recebi tanto do sistema, e eu sou a ponta da flecha agora. E aí eu posso ir para esse novo, para esse vazio, e eu vou me imbuir de encher.
isso, para poder transbordar o meu copo de novas formas em total sintonia e gratidão aos meus pais, mas eu vou fazer a parte que me compete, né? Então, se eu começar a ver a naturalidade, que é ter uma parte do copo cheio e é ter uma parte do copo vazio, e eu me sentir grata só de ter o copo, sabe assim? Fantástico, fantástico. É a grande bênção da vida que eu sinto que o Bert Hellinger fez foi estudar as leis naturais dos relacionamentos, né? E se a gente entender que existe uma ordem, né? A gente consegue fluir nesse rio com um pouquinho mais de naturalidade. Suavidade, naturalidade, né? Ô, Dani, os tribunais de justiça, as juntas de conciliação, têm utilizado, inclusive, do recurso da constelação familiar, né? Aqui a Márcia Barros, que frequenta aqui o Mogalma, né? Ela tem alguma experiência ligada ao Poder Judiciário, onde as constelações funcionam, o que eu acho que é uma grande novidade, né? Então, quer dizer, com esse livro agora, trazendo também esse olhar, né, mais estruturado, provavelmente vai ser uma grande contribuição. Quando é que ele é lançado? Como é que vocês estão pensando nesse período agora? Provavelmente mais online, né, que vai fazer? Como é que vai ser? A gente estava muito afim de fazer, né, um lançamento, a gente estava esperando para ver se ia dar, mas não deu, e eu penso que é perfeito como é de um livro como esse sair nesse momento, né? Uhum. A gente vai fazer o lançamento online no dia 29 de novembro, chama A Origem do Direito Sistêmico. Então, vocês podem colocar, eu posso colocar aqui do lado também o meu Instagram Por e o favor, Instagram né? do Sam Stort, deixa eu só colocar aqui, porque aí as pessoas podem entrar e fazer a compra, né, do livro. Isso, já ia te perguntar como é que faz para adquirir, né? Então a Dani vai colocar aí para a gente já essa referência, né? Dani, Eu coloquei no Zoom, se alguém puder colocar aí no YouTube, tá? Por favor, pessoal, já pega aí os Mogalmanos, por gentileza, e já leva para lá, tá? A Ângela Guimarães, inclusive, Dani está dizendo que já adquiriu o livro. Ela fala, já foi rápido aqui o negócio, né? Você mostrou. Espera um pouquinho. A Ângela, o que a Ângela fala aqui? Só um pouquinho. Já adquiri o meu livro. Ansiosa para a sua chegada. Gratidão, Dani, e ao Sami pelo conhecimento compartilhado. Gratidão, Gilberto e ao Mogalma, pela permissão de compartilhar. Excelente live. Bom, está aí colocado pela Dani, né? Eu peço que o pessoal coloque lá também no YouTube, por favor. Dani, nós estamos caminhando aqui mais ou menos já para o encerramento, né? Desse encontro que para a gente é um presente, é uma dádiva, realmente marcou aqui todo o período de existência do nosso Mogalma, né? A tua vinda aqui com o Rossandro, as tuas vindas normalmente provocam em todos nós muitas reflexões, muita admiração. Eu te amo muito, eu tenho por você um carinho extraordinário, especial, porque eu acho que eu fui conquistado pela família toda de uma vez, né? Pouca gente sabe, né, que primeiro a gente convidou, um dia profissionalmente, um assunto lá estava acontecendo com o pessoal da área de tecnologia, e aí eu fiquei encantado com um engenheiro com quem eu estava conversando, um empresário, né, chamado Fernando, né? E aí eu falei, Fernando, o Mogalma, expliquei o que era Mogalma, vai ter longevidade e espiritualidade, um tema. E você cuida de tecnologias que trabalham na longevidade. Você não quer dar o ponto de vista científico, tecnológico e tal. Ele veio. Quando ele vem, aí veio também a irmã para acompanhar e a mãe também para acompanhar. A irmã até se pronunciou em algum momento, a gente adorou, ela falou que o livro dela, que ela projetava, né, lançar, chamaria Abraço à Sombra. Eu, na hora que eu vi, fiquei até assim, Abraço à Sombra, que coisa mais fúnebre, né? Aquele julgamento, quem é doido que vai abraçar a sombra? Aí eu olhei bem assim e tal, né? E aí, na sequência, também veio me cumprimentar a mãe do Fernando, mãe da Daniela. E eu falei, mas eu já conheço a senhora. Eu tinha esbarrado com ela semanas antes, né? A nossa iluminada Elcio Guimarães tinha esbarrado com ela na União Planetária, na TV Supre, porque tua mãe tinha ido dar uma entrevista. E eu estava lá para preparar também para uma entrevista que eu ia dar. Bom, não demorou muito, a gente engrenou também nessa relação. A Dani veio no lançamento do livro lá fazer um dos lançamentos no Mogalma,
E hoje nós temos a honra de ter você e o Fernando Peraí. A Margarete. Minha A esposa, querida. Margarete leu meu livro e me chamou. É isso mesmo. Vamos dar o mérito. E, aliás, quem manda, né, de verdade, quem é, né? Margarete falou... e outra coisa, graças a você ter recebido o convite dela, né, que a gente tem a honra também de, através de você, estar realizando um sonho da Margarete e dos Mogalmanos, né? Que era você trazer o teu amigo para esse bate-papo que foi tão gostoso aqui, que teve uma continuidade incrível com você. Eu quero realmente assim te dizer, antes de passar para as tuas considerações finais, obviamente que eu vou te pedir uma mensagem do verbo esperançar, né, Dani? Que a gente sabe que esperança é algo fantástico, mas a esperança passiva, que espera que aconteça, que um dia caia do céu, que as coisas sozinhas se ajustem, todos nós, por tudo que ouvimos hoje aqui, sabemos que não é esse o caminho, que ela depende também da atitude, da proatividade. Então, antes de ouvir a sua mensagem de esperança com esse sentido e o seu olhar para o futuro, eu quero realmente dizer obrigado demais, demais, demais da conta, né? Pela confiança de sempre, por essa docilidade, por essa grandeza da tua sabedoria. Como a gente pode, deve e vamos, com muito prazer, servir de reverberação para tudo que você faz, para tudo que você está envolvida, tá certo? Conte de verdade com o Mogalma. E para quem não conhece, Dani, só me permita um minutinho o Mogalma. Pessoal, acompanhe o Mogalma, esse movimento global de autoconhecimento e mútua ajuda que extrapola, graças à pandemia, né? Já agradecendo a ela, né? Extrapola os limites de Brasília, já reúne gente de vários lugares do Brasil que estão aqui hoje, por exemplo, de vários países, né? Esse movimento global de autoconhecimento e mútua ajuda, porque autoconhecimento, como a gente viu aqui, é tarefa dura, não é canja de galinha esse negócio, não é fácil, né? Falando assim, né? Então, quando a gente pode buscar esse caminho desse exercício de autoconhecimento junto, né? Mutuamente, é muito melhor, é muito mais prazeroso. O Mogalma é esse ambiente que não tem sectarismo religioso, que não exclui opinião de ninguém e que também não se limita a entender só a visão da espiritualidade, né, Dani? A gente, como eu dizia aqui, chama gente de tecnologia, de ciência, médicos. Aliás, a quantidade de médicos que já passou por aqui é imenso, né? Psicólogo, terapeuta, neuropsicólogos, né? O que a gente quer é construir um livre pensar em torno desse processo do autoconhecimento, né? Que é o grande caminho, mas também estimulando essa mútua colaboração. Dani, suas considerações finais para a gente agradecer esse público lindo que está com a gente até agora. Olha, eu gosto de pensar que o autoconhecimento pode ser mais leve, pode ser mais doce, e que é muito mais complicado, né, a gente seguir vivendo em desconexão, em entorpecimento, em medo, né? Eu gosto de pensar que a gente pode confiar na nossa possibilidade de encontrar coisas lindas dentro da gente. Coisas lindas, inclusive, dentro da nossa sombra, porque a sombra, inicialmente, ela se apresenta com esse caráter de conflito, porque a gente não abriu a caixa de Pandora, mas depois que vem aquela nuvem de poeira, a nossa criança interior, ela não é só ferida, ela é cheia de criatividade, ela é cheia de vida. Então, a gente tem esses dois extremos dentro de nós e sempre existirá, né? A nossa criança e esse adulto interior. E assim, que nem aquele yin yang, que a gente possa dançar com essa criança e a gente possa também ver os imensos presentes, os imensos recursos de criatividade, de alegria, enfim, de transbordar, né? Dá para ser um pouco mais leve, dá para ser um pouco mais doce. Eu vejo, assim, Gilberto, nesse trabalho todo que eu fiz comigo mesma, que eu nem sabia o que eu estava fazendo, escrevendo essas cartas, agora que eu olho, depois que eu montei muito do quebra-cabeça, eu olhei e falei assim, então era isso? A impressão que eu tenho é que era simplesmente um convite, naquela travessia do deserto que o Rossandro fala, o abraço à sombra é como se fosse um copo de água fresca. Ele é muito simples, ele é muito suave, mas a gente vai se oferecendo esse copo de água fresca quando eu falo para mim, calma, tá tudo bem, é a sua naturalidade, é o processo como ele se dá, vamos olhar para isso. Atrás dessa sensação que vem num primeiro momento, quando algo emerge em nós como uma sombra, como algo que eu acuso e que eu julgo, eu olho para aquilo e falo, peraí, o que está por trás disso?
Qual é o medo? Qual é a insegurança? Como que a minha adulta pode ir lá acolher minha menina e ajudar ela a ressignificar uma dor? Uma dor que pode ser não só dela, é uma dor que pode ser sistêmica, que pode ser adotada de um familiar do passado, que pode ser existencial, de uma camada existencial de uma outra vida, se a pessoa acredita nisso, enfim, ou do inconsciente coletivo que ela teve um acesso, uma manifestação daquilo nesse todo. A gente sabe, né? Jung fala, não interessa qual a imagem que você quer dar, que nome que você quer dar, a pulsão de dor que está ali presente é a mesma. Então, que eu posso olhar para essa pulsão com compaixão, com carinho, pegar a minha adulta, dar a mão para minha criança, e essa criança, Gilberto, quando ela sorri de volta... Eu vi você na minha festa de 42 anos, ela dançou até o chão. Eu nunca vi tanta ginga, nossa, e foi. Eu falei, olha a criança dele aí, que coisa linda. Agora, você imagina a saudade que eu tô de uma balada, viu? A última foi aqui, em casa? Na tua casa, claro. As minhas baladas são muito familiares, né? Mas eu realmente adorei a tua figura aí que você traz do copo de água na caminhada do deserto, né? Água fresca, que lindo isso, que coisa linda, que mensagem linda, porque nós podemos ter um pouco mais de compaixão com a gente mesmo, né? A gente pode ser um pouco mais leve com a gente mesmo, se perdoar um pouco mais, ser menos rígido, menos duro, aceitar um pouco aquilo que a gente não dá conta, né? Aqui, inclusive, no meu YouTube, tem Daniela Migliari, tem uma sequência que eu fiz dos 7 abraços, que são abraços para ensinar como usar esse abraço assombrando a gente mesmo, porque ele tem alguns estágios, né? O primeiro, que é essa pulsão de dor quando ela vem muito grande, é o cobogó, é deixar ele escorrer. É aquela hora que você põe a criança no seu colo e você simplesmente deixa ela chorar em silêncio e põe essa criança para respirar junto com você. Dá até vontade de chorar, gente. Dar uma palestra para ela, entendeu? Claro. Você deixa aquilo correr. Então, tem alguns estágios que eu fui entendendo e desenvolvendo comigo mesma e que estou sistematizando isso também num curso para poder utilizar cada um para si mesmo, né? E cadê esse curso? Quando? Fala para nós. Tá em formatação, porque a pandemia me pediu e me exigiu muitas confirmações num nível assim, como eu falo, né? Eu estou fazendo curso de joelhos. Eu não estou só com o pé no chão, não, eu estou com o joelho. Não, mas olha, fiquem tranquilos. Mas vai chegar. Não, fiquem tranquilos que aqui é Inside Information, né? Nós temos aqui algum privilégio de saber e fazer reverberar, como eu dizia, tudo que você faz. Esse curso que vai ajudar tanta gente, desde já estou na fila para me inscrever. Dani, gratidão. Chega um momento agora, pessoal que está pela primeira vez no Mogalma, em que quem está na plataforma Zoom, a maioria está pelo YouTube, eu peço que abra nesse momento agora as suas câmeras, abram seus microfones. Vamos lá, pessoal, me ajuda aí, Ronaldo, me ajuda aí todo mundo, Haru, vamos lá, todo mundo nesse momento abrindo as suas câmeras. Vamos lá, muito bem. É o momento, Dani, que todos nós, tá certo? Vamos fazer aqui uma fotografia de família. Mas antes da fotografia, eu vou pedir para que todos façam, junto comigo aqui, deem uma calorosa salva de palmas para os nossos queridos que estão lá no YouTube e para os nossos painelistas convidados de hoje, Daniele Migliari e Rossano Klinger. E vamos pedir para a foto de família caprichada. Depois nós vamos tirar também da tela lá do YouTube lá o nomezinho de todo mundo. Haru Mikami, você está com a palavra. Organiza a foto, Haru. Vai lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Daniela. Obrigado pela presença, por trazer o grande Rossandro, né? Todo mundo, por favor, liguem seus vídeos, né? Falta aí Margarete, Monique, Sérgio, Ângela, Frederico. Vamos lá, Frederico, se possível. Ângela, vamos lá abrir, por favor, as câmeras para a gente fazer uma bela foto. Pessoal que no YouTube, nesse momento, não vai estar na foto, mas fica aí com a gente um pouquinho, só para a gente encerrar com muita alegria junto, né? E aí pode tirar de quem está, se for o caso, Haru, para não alongar muito. E só para lembrar, pessoal, que no sábado que vem não tem o painel, mas o nosso 19º painel é no sábado seguinte, tá certo? A gente sempre faz assim, pulando. Se eu não me engano, vai dar 28.
não é isso? Então, pula o próximo sábado, é no seguinte. Olha, abriram aí, a Monique abriu a câmera, a Margarete abriu a câmera, falta ali a Ângela, o Sérgio abriu agora, o Freitas, Frederico Freitas e a Ângela abrir. Se não for abrir, a gente já faz a foto agora. Vamos lá, Carol? Comanda aí. Então vamos lá, todo mundo. X. X! Mais uma. Ah, Mais uma. Essa mais... é uma foto séria, viu, Daniela? Agora a festa avacalhada. Vamos lá, todo mundo, nós vamos gritar Mogalma! Mogalma! Aí, pessoal, boa noite. Daniela Migliari, agradeço a você, Rossano Klinger, por uma noite extraordinária. Todos os presentes, um beijo no coração. Tchau, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.